Alain consolidava o triunfo do clube mais popular do interior, assinalando o gol mais bonito da partida. Já mandou pra frente o arqueiro Mondioso, o balão é dominado por Roberto Pinto. Caminha, vai levando o balão, aproxima-se da área contrária. Ninguém lhe dá combate, ele passou pelo primeiro homem adversário. Rolou com a bola para lá, fuzilou. A 33 minutos, marca o terceiro gol, Ponte Protano. Vibra outra vez a torcida alvinegra na capital bandeirante. Uma bola lançada por Roberto Pinto. Alain desceu pela meia esquerda e chutou forte a meia altura, vencendo totalmente a mão de onça. 33 minutos da etapa complementar. Agora a Ponte tem 3 gols. O Linense não tem nada, Jairson Barbosa. Isso, olha aqui o repórter, hein? Jairson Barbosa, amigo nosso, vivíssimo. Sempre falo com o Jairson, tem ele no WhatsApp. E outro repórter da Oliveira Andrade, hoje com 72 anos, trabalhando no Grupo Bandeirantes, lá no Band Esporte, tá bom? Um momento de nostalgia, um legal para você relembrar uma peça radiofônica rara, né? Há 54 anos o rádio era assim, o rádio sempre rádio. Agora, 19h49, cadê o Boris, hein? O Boris vai narrar. Cadê o Boris, hein? O Boris vai narrar aqui, Ponte Preta e Linense, começa 20 horas e 30 minutos. Comigo também está o Gleger Zorzin, que vai opinar também sobre a escalação da Ponte. A Ponte escalada com Kaique França, Luiz Felipe, Matheus Silva, Thiago Oliveira e Jean Carlos, Fraga, Amaral, Matheus Jesus e Cássio Gabriel, Guipira e Eliel. Olha, o Eliel escalado, dê uma olhada aqui nos papéis, o Eliel só teve uma partida que ele começou como titular, foi a última do ano passado contra o Náutico, lembra-se do jogo? Não valia nada e tal, só cumpri tabela, e foi o Eliel que sofreu o pênalti e o Leonaldo cobrou, e fez o único gol, Náutico 0, Ponte 1, tá? No banco, vamos lá, Luan, o Pedrão que tem jogado, Mailton, lateral direito, Diogo Mora, da base, lateral esquerdo, o Leonaldo, volante, super titular, mas hoje está sendo preservado, Filipinho, que é da base, não sei qual é eu vou procurar saber a posição dele, Dudu Ratamoto, que vinha jogando, né, veio se escalado desde o início, voltou para o banco, André é atacante, ele é da base, Arthur super titular, lateral esquerdo, mas vinha jogando aí de zagueiro, e o Thiago Oliveira volta à zaga, hein? Não estava bem o Thiagão, e aí volta na zaga hoje, e o Arthur no banco. O Maurício é um meia atacante da base, e João Gabriel, que já estava aí no elenco. Essa é a Ponte, tá? É a Ponte vai enfrentar às 20 horas e 30 minutos o Linense, lá em Lins, tá? E eu falava aqui hoje também, para falar Ponte Linense, de William Potker. Você se lembra? Quem que não se lembra de William Potker? O William Potker, a Ponte trouxe do Linense. Teve um jogo, você quer ver? O Giba acho que estava nesse jogo aqui, viu? O Giba que já viajou pra caramba, foi 2015, você quer ver só, Giba? 2015. Breno Beretta, 2015. Lá em Lins foi 2-2. O William Potker marcou os 2 gols do Linense, 2015. Aí quando chegou 2016, teve um jogo de novo em Lins. Olha, de novo foi em Lins, 2016. E aí foi 2-2 e o William Potker fez um dos gols do Linense. Aí quando terminou o Paulista 2016, a Ponte contratou o William Potker. E aí veio o Campeonato Brasileiro 2016, a Ponte foi muito bem. E o William Potker foi artilheiro, com 14 gols ao lado do Diogo Souza, do Sport na época, e do Fred, do Atlético Mineiro. E aí terminou o Brasileiro 2016, veio o Paulista 2017, aquela campanha que levaria a Ponte à final, e teve um Ponte Linense, de novo em Lins, mole não, 17 foi em Lins, 16 foi em Lins, e 2015 foi em Lins. Ô, louco! Em 2017, o William Potker, como jogador da Ponte, fez um gol no Linense. Foi 2-2 de novo, 2-2, 17, 16... E 15, coisa incrível, hein? 3 anos consecutivos, 3-2-2 e com gols de William Potker, tá? Quando terminou o Campeonato Paulista, aquela final de 2017, Ponte Corinthians, mais uma vez, o que aconteceu? Logo após aquela final, o Potker, ele saiu da Ponte e foi pro Internacional.
E o William Potker, ele foi artilheiro do Paulista 2017 com 9 gols ao lado do Gilberto do São Paulo. Então, na história da Ponte, realmente o William Potker é o único que conseguiu ser artilheiro do Brasileiro e do Paulista, né? O Washington foi 2001 no Paulista, foi da Copa do Brasil também de 2001, melhor Copa do Brasil da Ponte, foi 2001, mas é interessante esse detalhe aí, artilheiro do Paulista também do Campeonato Brasileiro, tá bom? Vamos lá, o nosso WhatsApp é o 971021493, hein? Muito obrigado, aqui é o 4262, Edu, sensacional essa gravação, é ouvir Pereira Neto, Rádio PRC9, abraços, Roberto Japonês, muito obrigado, viu? É nostálgico, né? É gostoso, é muito bom. Esse jogo que você está reprisando os gols foi no Parque Antártica? Sim, Betão Corneteiro, foi no Parque Antártica, Jardim Suspenso na época, hoje virou Allianz Parque, né? Arena Palmeiras, um grande abraço. Quanta honra, Betão Corneteiro, que eu trabalhei 10 anos na Bendix, um grande amigo, uma convivência que eu tenho muitas saudades, anos 80, anos românticos, mas completamente diferente. Que coisa bonita, hein, Betão? Tive o prazer de vê-lo aí pessoalmente um dia aí, espero revê-lo novamente, viu? Um grande abraço com muito carinho. Boa noite, Edu. A Ponte caiu em 59, em 60 ela disputou a final com a Prudentina. Não. Ela foi rebaixada em 1960. O rebaixamento da Ponte foi em 1960. Foi 50, não, pera um pouquinho. A Prudentina foi em 61. Deixa eu pegar aqui o livro do Sérgio Rossi. Vamos lá. 50, tem aqui, 1960. Deixa eu ver aqui. 1960. Para mim foi 60, tá bom? Deixa eu ver uma coisa aqui. Como é que chamava aquele técnico que a Ponte trouxe, rapaz, lá do Norte, 1960. Deixa eu pegar aqui, que eu tenho que folhear devagar, que as folhas já estão até saindo, viu? Quem que é o ouvinte? Jonas do Cambuí. Jonas, segura aqui, hein? Tô folhando devagar aqui. Devagar. Espera um pouquinho aqui. 1960. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. 60... Tô vendo aqui Guarani Ponte Corinthians, era Campeonato Paulista Divisão Especial, isso que era o Paulistão. 1900, foi 60 que ela foi, viu? O último jogo foi contra o São Paulo. Tinha que ser com o São Paulo, né? Foi 5-0 pro São Paulo. Tá aqui, último jogo da Ponte da Divisão Especial. Foi em 1960 que ela foi rebaixada, viu? Você quer ver em 61 com a Prudentina? Você quer ver só? Tô aqui em 61. Esses volumes são fantásticos, viu? Aquela final com a Prudentina, deixa eu até ver a data aqui. Ponte e Prudentina, tá aqui. A Ponte Prudentina foi no dia 5 de novembro de 61. Aliás, foram 3 jogos, né? Foram 3 jogos. O primeiro aqui 2-2. A Ponte empatou no final, no dia 21 de outubro de 61. O segundo jogo foi em Presidente Prudente, foi 3-2 para a Prudentina. Isso provocou um terceiro jogo neutro que foi no Pacaembu. E no Pacaembu a Ponte ganhou de 3-2 e foi para a prorrogação, na prorrogação 2-0 Prudentina. Tá aqui, prorrogação 2-0 Prudentina. Gol de Ademar Pantera e Reginaldo, tá vendo? Então é isso aí, o Jonas, o Cambuí. Então 60 foi rebaixado, em 61 aquele jogo com a Prudentina, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Edu, boa noite, 69 Parque Antártica, Ponte 3, Linense. Linense marcou um gol no final, foi 3-1. Eu estava lá, Dorival do Jardim dos Oliveiras. Não diga, Dorival. Você estava lá, meu amigo? Outubro de 69 a 54 anos. Parabéns, muito obrigado, viu? Boa noite, Eduzão. O Pereira Neto tinha um jargão quando o time tentava fazer seu gol da vitória, ao mesmo tempo empatar no final do jogo. E a Ponte queima seus últimos cartuchos. Abraço do Eloir Pianca. Ele tinha vários, né? Professor Pereira Neto, ele ficava bravo que falava professor, viu? Grande Pereira Neto. O Roberto Diogo trabalhou com ele falava, Roberto Diogo, o repórter que comanda o jogo vai fazer aquelas perguntas, torcedor, que você gostaria de fazer. Tinha várias o Pereira Neto, viu? Boa noite, Edu. Estou aqui no trabalho a semana toda em BH. Não diga, trabalhando em BH. Curtindo a Band de Campinas para acompanhar a nossa querida Nega Véia. Diretamente de BH, um grande abraço para toda a equipe da Band. Ótimo trabalho a todos. Júlio Passanholo. Júlio, muito obrigado, meu querido. Bom trabalho em BH, hein? Quanta honra.
Gentil Cardoso, isso, muito obrigado, Oswaldo, do 3154. Gentil Cardoso chegou em 60, né? Dispensou um monte de gente, trouxe um bando de jogador com eles que ninguém conhecia e a Ponte foi rebaixada. Aliás, a Ponte ganhou o derby no primeiro turno 3-2, mas no segundo turno levou 3-0 e acabou caindo. Gentil Cardoso, é isso aí, Oswaldo. Muito obrigado. Olá, Edu, que beleza as histórias que você conta. Muito obrigado. Eterna PRC9, atual Rádio Bandeirantes. Campinas completará 90 anos. A Rádio Bandeirantes, né? Vai completar 90 anos. Edu, muito obrigado. Roberto do Jardim Chapadão. É uma honra, viu? É uma alegria poder repartir com vocês essas coisas do rádio, dos arquivos. Boa noite, Edu. César Lemes, da Vila Pompeia, Campinas. Sempre ligado. Muito obrigado, César Lemes, hein? Nosso WhatsApp é o 97102-1493. Boa noite, Edu. Tudo bem por aí? Que horas começa? Já estamos no YouTube? Já estamos, né? Sim, já estamos no YouTube. O final 1919. Muito obrigado. Deixa eu ver quem mais aqui. Pode mandar. Seu WhatsApp é aqui, 97102-1493. Bem, quem que tá comigo aí? O Greg Zorzinho tá comigo? Atenção, claro Greg. Sim. Estou aqui ouvindo as histórias. Que histórias maravilhosas, né, Edu? Sensacional. Você é demais. Greg Zorzinho, não, mas eu que agradeço aqui ao Rodrigo Dreyer, toda a nossa equipe técnica, ao Gil Kleber e também ao Gilberto Sufi, me ajudando aqui no arquivo. Isso foi uma época muito bacana, viu? Vamos lá, Zorzinho. Você já opinou, mas queremos ouvi-lo novamente. Essa ponte aí para pegar o Urinense. Repita a escalação e opine novamente, Zorzinho. Vamos lá então, Edu. A ponte está escalada. Volta o hino aí. Vamos lá. Kaique França, número 12. 14, Luiz Felipe. 4, Matheus Silva. 13, Thiago Oliveira, o Thiagão. 16, Giancarlo. Meio de campo, 8, Amaral. 23, Fraga. 20, Matheus Jesus. E 21, Cássio Gabriel. E na frente, 27, Guipira. E 9, Eliel. Olha, Edu, eu acho que diante de todo o cenário, eu acho que acerta o Hélio, né? Você vê, o Elvis não pode jogar. Ele entra com o Cássio Gabriel, que é o reserva, digamos que imediato do Elvis. Jogador que tem características que se aproximam, né? Do talentoso, do maestro Elvis, que para mim é o melhor jogador desse time da Ponte. Veio o Cássio Gabriel. Na frente, o Gé não pode jogar. Ele coloca o Eliel, que é o substituto imediato. Aliás, nós até conjecturávamos aí antes do início da Série A2, né? Que o Eliel poderia ser um dos titulares desse ataque da Ponte. Mas é claro que nós não imaginávamos, né? Que o Gé, que foi contratado, teria toda a performance que se teve até agora com a camisa 9 da Ponte. Aliás, o Gé é o 19, né? Como um atacante da Ponte. O Guipira, que entra no ataque, ele muda, né? Ele tava na partida passada, se eu não me engano, foi o Dudu, né? Dudu Ratamoto. Foi. Foi, né, Edu? Foi. Nas últimas duas ele que entrou. Exatamente, tô olhando aqui agora. E o Guipira entrou na vaga do Dudu. Então ele mantém também, quer dizer, o Dudu às vezes tá com algum problema, com algum desconforto, tá cansado, ou é opção, porque o Guipira, eu tenho ouvido aí, né, e assim, respeito a opinião de todos, mas eu achei nas últimas duas partidas eu acho que ele entrou, ele não foi mal não. Jogador que vai pra cima, que tem coragem, que vai no 1 contra 1, velocidade, né? Tá faltando só um golzinho pro Guipira aí, pra ele pegar um pouco mais de confiança. Em alguns momentos falta isso, na minha opinião. Mas eu acho que acerta o Hélio, é por aí mesmo. O Leonaldo tá no banco, tá dando um respiro aí pro Léo, o Arthur tá no banco também, que são titulares desse time. Mas é importante, viu, Edu, você dar essa rodada no elenco, até porque a Ponte tem Copa do Brasil, os jogos são muito pesados, toda semana 2 partidas não é fácil. Viagem, né? A viagem lá para Lins não é fácil também, apesar de ter sempre, os times ficam em bons hotéis, né? Os ônibus também são muito bons na viagem, mas ficar com a perna para baixo ali, cansaço, treinamentos. Então, assim, eu acho que é certo o Hélio. Tem que rodar o elenco. Eu esperava, por exemplo, a escalação do Maurício na vaga, digamos, do Amaral, né?
que também tá demonstrando desgaste em alguns jogos, ou do Matheus Jesus, que na última partida fez 2 gols e assim, a gente sabe que o Matheus ficou muito tempo sem jogar tal, e tá tendo oportunidade, no último jogo foi até o final, então assim, poderia, mas ele optou e acho que tá certo. Então pra mim a Ponte tá bem escalada, viu, Edu? Olha, é o seguinte, esse Filipinho que tá no banco é meia, 21 anos, vem em 2021 do São Raimundo de Roraima, tá bom? Filipinho, mas frequentou a base, né? Frequentou a base e agora chamado no profissional, tá no banco, né? Aliás, a Ponte com muito no banco. Outra coisa, o Arthur também tá pendurado, viu? Não sei se esse também é o motivo de estar no banco. Deve ser para ser preservado, vinha jogando de zagueiro, né? O Arthur está pendurado, tá bom? Esse aqui é o detalhe. Bom, ele vai narrar aqui Linense e Ponte. Então, senhor Leandro Bolis. Sim. É verdade que o VAR nessa Série A2 é a partir das quartas de final. Um abraço, Boli. Tudo bem, Edu? Um abraço para você, um abraço para os amigos do Concentração, mais uma vez juntos aqui na Bandeirantes. Aliás, eu estive lá no Gilberto Siqueira Lopes pela Bandeirantes quando o Guarani disputou a Série A2. Foi em 2010, se não me falha a memória, naquela ocasião. O Linense chegou até depois a disputar a Série A1, mas nos últimos anos aí vem mal. Está tentando se reerguer no cenário paulista. E é verdade, o VAR só a partir das quartas de final. Esse Campeonato Paulista da Série 2 a gente acompanha há algum tempo e tem algumas peculiaridades. Inclusive eu estava vendo aqui no chat da TV que vai transmitir o jogo, do YouTube da TV que vai transmitir o jogo, e até um torcedor, deve ser da Ponte, né, porque ele se refere como Joseph Ponte, ele diz o seguinte: esse campeonato deveria ser de pontos corridos. Os times que estão aí em primeiro lugar ou nas primeiras posições, por uma zebra, podem não subir no mata-mata e subir um que está lá embaixo. E é verdade. Exatamente esta é uma das peculiaridades da Série 2. A Ponte, nesse momento que lidera a competição e lidera bem, tem uma pontuação aí generosa e bem distante, por exemplo, do 8º colocado ou do 9º, né? Porque o 8º também se classifica. Ela pode chegar no mata-mata pegando o 8º colocado e tem aquela história, né, Edu? Naquele dia o time não tá bem e vai que não dê certo, no jogo da volta não consegue reabilitar-se e pode ficar fora. Mas é um regulamento, os times assinaram o regulamento da Série 2, é isso, porque isso que é sempre muito importante, mesmo um jogo contra o Linense, pouco tempo de preparação, a Ponte vem numa sequência de muitos jogos, um desgaste natural, não deixar baixar a guarda e, acima de tudo, mesmo diante de um adversário que vem fazendo uma péssima campanha, brigando para não cair nas últimas posições, evidentemente que a Ponte, recheada de desfalques, tem que ir para a Lins e trazer os 3 pontos, é isso que o torcedor imagina. O Linense é um time que tem sérios problemas, são jogadores desconhecidos, pelo menos aqui do nosso público, né? Não passaram, pelo menos na lista de jogadores do Linense, pelo futebol de Campinas. Na última rodada sofreu um empate do 15 no último lance da partida em uma cobrança de pênalti que gerou uma reclamação muito grande por parte da diretoria do Linense, mas está ali, né? Fora do G8, mas vencendo, pode voltar ao G8. Por isso a importância da Ponte entrar focada, ligada e trazer os 3 pontos para Campinas, viu, Edu? Olha, você me ajuda aí, não sei se o Linense está escalado, eu estava dando uma olhada aqui no plantel, realmente não consegui achar ninguém. Ah, viu? sim. Tá escalado o Linense? Sim. Vamos lá, me ajuda aí, ô Boli. Você sabe que o técnico é conhecido, é o Edson Só, e tem uma história curiosa. O Edson Só, quando chega ao Velo Clube, como jogador ainda, na ocasião, outros 2 jogadores com o nome Edson atuavam no Velo Clube Rio Clarense. E o treinador, na época, disse o seguinte: como que é o seu nome, cidadão? Meu nome é Edson. E agora, o que eu faço? Aqui já tem outros 2 jogadores com esse nome. Faz o seguinte, fica só Edson. Para não ficar só Edson, mudou para Edson Só. E essa história é verídica. Quando aí ele atuava Edson Só? pelo Velo Clube, aí nasceu Edson Só. Claro. João Gabriel é o goleiro número 1. Felipe Costa 2. Léo Gaúcho 3. Lucas 4 e Rodrigo Gaia, meia dúzia. 5, Vitão. 8, Matheus Paulista. 10, Elionai, e é Elionai mesmo. 7, Léo Mancha. 11, Rian. E 9, Igor Badiô. Igor Badiô é o centroavante do time do Linense. Repetindo, João Gabriel, Felipe Costa, Léo Gaúcho, Lucas e Rodrigo Gaia. Vitão, Matheus Paulista e Elioná, Léo Mancha, Rian e Igor Badiô. No banco, 12, Guilherme, 13, Felipe, 14, Douglas, 15, Gabriel, 16, Maurício, 17, Serginho e 18,
Schultz. É esta a equipe do técnico Edson Só, Edu. Cara, começa o jogo aí, Boni. 8h30 lá no Gilberto Siqueira Lopes. A bola rola. Esse jogo, em princípio, seria na quarta-feira, mas a pedido da TV, que detém os direitos de transmissão, foi antecipado para hoje. Aliás, 2 jogos da Ponte também foram antecipados, né, Edu? Pois é, eu tô pegando aqui o papel. O Tigrão falou, e eu peguei e depois fui na internet hoje. Pô, o Tigrão falou, então que mudou. Então vamos lá, me ajuda aqui. A Ponte, depois do jogo de hoje, é sábado de carnaval, 15h30, Ponte Santista, certo? Não? De Sérgio Guedes, que foi treinador e goleiro da Macaca. Ei, Sérgio Guedes, tá bem, a Santista, jogão, Tá hein? bem. Jogão, sábado de carnaval. Depois, a partida contra o Primavera foi antecipada porque a Ponte tem a Copa do Brasil. Então, dia 22, quarta de cinzas. Isso. Eu pensei que eu fosse, carnavalzão, vou O direto. expediente Não, começa depois do Edu, meio-dia. a quarta-feira de cinzas, o senhor vai estar aqui, se Deus quiser. Ponte e Primavera, 19h30. Quarta-feira de cinzas é meio expediente, né, Edu? Vai entrar as duas. Exatamente. Mas a gente dá um jeitinho. Evidente. Dia 25 de fevereiro, sábado, Sim. antecipou para 11 horas, vai ser gostoso. Lemense e Ponte, hein? Lemense e Ponte vai ser sábado, 11 horas, dia 25. E por que foi antecipado? É pedido dos órgãos de segurança, porque no mesmo dia e horário, ou melhor, no mesmo dia, mas 1 hora antes, o Guarani joga contra a Inter em Limeira. E a passagem do torcedor do Guarani para Limeira, ou da Ponte para Leme, é a mesma via, que é a rodovia Anhanguera. Então, a pedido dos órgãos de segurança, o jogo foi antecipado para as 11 horas da manhã. O próprio presidente do Lemense, que é não me recordo o nome dele, acho que é Alexandre ou algo desse tipo, ele explica em uma rede social exatamente porque o jogo foi alterado. E ele até, como justificativa para o torcedor, que chegou a dizer, o horário é ruim, 11 horas... Ele disse o seguinte, olha, a Ponte tem um compromisso já na terça-feira e viaja no domingo. Domingo pela manhã. Então não teria uma outra data, um horário para a realização dessa partida. E o Hélio falou na coletiva, viu, gente? Aliás, a inscrição terminou hoje. A Ponte está impedida de registrar jogadores, problemas financeiros. O Hélio falou, não vai mais registrar, não vamos mais contratar, a gente vai com o que tem. E a Ponte joga, só para complementar aqui, dia 25, sábado, 11 horas, mudou então 11 horas, dia 25, sábado, 11 horas, Lemense e Ponte. Aí na terça, a Ponte viaja domingo, terça, dia 28, 9 da noite, lá em Teresina, Fluminense e Ponte. E um detalhe, não tem fuso horário, Teresina segue o horário de Brasília, não tem fuso horário, é 9 da noite mesmo, tanto aqui como lá. E depois a Ponte, dia 4 de março, sábado, vai a Ribeirão Preto, pega o Comercial. E dia 11, viu, Boris? A rodada toda sábado, todo mundo jogando às 15 horas do sábado. Dia 11 vai ser a última rodada da fase de classificação. Então é o seguinte, você quer ver? Lá pro dia 14 de março é o primeiro mata-mata. 17 de março, mais ou menos, você vai ficar sabendo se a Ponte vai para a semifinal. E aí é que vale o acesso. É na semifinal que vale o acesso. E a partir das quartas com VAR, né? Lá mais ou menos 20 de março vai ser o primeiro mata-mata da semi, 23, 24 de março, por aí, você vai ficar sabendo se a Ponte subiu. Mais ou menos, hein? 24 de março é a data que faleceu Moisés Lucarelli. Hã? Será que é cabalístico? Hã? Não sei. E aí, 24, e a final vai ser lá pro dia 31, dia 1º de abril, a grande final, tá bom? Bom, eu vou dar uma encerrada, né? São 20h11, o Tigrão também participa. Hoje é o Tigrão ou é o CH? O Tigrão, né? É o Tigrão que vai estar conosco, nas últimas aí também da sua preparação. Então, o Boris narra, o Tigrão comenta, Zorzinho comenta, né? E daqui a pouco vai começar 20h30, Linense Ponte. Vem aí, grande jornada esportiva Bandeirantes. E até já! Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira.
Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569. FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640. FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Jornada Bandeirantes. de bola, B de Bandeirantes. O meu grande e forte abraço a toda a galera esportiva. A partir de agora tem futebol e futebol, você já sabe, é aqui na Bandeirantes. Já 8h30 da noite, a bola rola em Linz. Estádio Gilberto Siqueira Lopes, 10ª rodada do Campeonato Paulista da Série 2. É a Macaca em campo, líder absoluta da competição com 22 pontos, pegando o Linense, que busca escapar das últimas posições na classificação da Série 2. É a Macaca embalada, vem de vitória diante do Linense, que na última rodada empatou. 8h30, a bola rola. E aqui na Bandeirantes, nesta terça-feira, dia 14 de fevereiro de 2023, o show de bola vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Pra você ligado no futebol da Bandeirantes em AM 1170 e no FM 85.7 na faixa estendida para Campinas e toda a região. Para você de Ribeirão Preto, alô Ribeirão, aquele grande e forte abraço no AM 1270 e no FM faixa estendida 85.3. Todos também pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas.
Deixe o seu like na transmissão, se inscreva no canal, são mais de 16 mil inscritos. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Seja um cara legal e se inscreva no canal. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e a Anhanguera Ferramentas. Aproveite a folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. Ofertas arrasadoras todos os dias. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. E a partir de agora, girando o microfone forte, pesado de credibilidade tradicional do Grupo Bandeirantes de Comunicação, o timaço de Carlos Batista, esparramando som forte e potente. A análise do jogo, comentaristas definidos e escalados para Linense e Ponte Preta, abertura da 10ª rodada do Campeonato Paulista da Série 2. Gleger Zorzin, ele já esteve lá dentro, conhece o riscado. Alô, Gleger, e a sua expectativa? Boa noite. Boa noite, Boles. Um grande abraço para você, um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes. Jogo importante para a Ponte, fora de casa, a Ponte que tem alguns desfalques, né? O Hélio dos Anjos teve que trabalhar um pouco aí para montar esse time, mas eu acho que está bem escalado, né? Vem com um meio de campo interessante, o Fraga entrando na vaga do Leonaldo, que está no banco descansando, o Leonaldo que está muito desgastado, né? Tem jogado a grande maioria dos jogos, e o Fraga aparece, e o Fraga com característica um pouco mais de marcação, ele deve liberar um pouco mais o Amaral e também o Matheus Jesus, né? Na frente o Cássio Gabriel ganha aí a oportunidade na vaga deixada pelo Elvis, o maestro desse time, e na frente o menino Eliel. Aí eu vou ficar de olho, torcendo para que ele possa ir bem, torcendo para que ele faça sucesso no jogo de hoje. O Eliel ganha essa oportunidade de início, é sempre muito importante, ele que vem entrando aí em pedaços de jogos, agora tá aí a oportunidade para o Eliel mostrar todo o seu talento. Olha, Boles, jogão de bola e expectativa de vitória da Macaca, Boles. Já tem bola rolando. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, Bruto Galopante Indomável, e que no mês de fevereiro é o mês do Carnaval, também adora um afago na crina. E aí, Tigrão, um grande abraço pra você, a sua expectativa, boa noite. Boa noite, Boles. Um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Ponte muito deformada, né? A gente não pode iludir o torcedor. Tecnicamente, o time está com menos de 60% do seu potencial de quando está com todos os titulares. Você tirando o Gé do time, tirando o Elvis do time, a Ponte perde a conclusão, perde a assistência, perde a bola parada. É muito complicado. Eu espero que a Ponte se supere, espero estar errado, mas estou prevendo imensas dificuldades para que esse time da Ponte consiga alguma coisa dentro da partida. E dentro deste panorama, Boles, eu considero o empate um negocião para a Ponte daqui a pouco contra o Elefante. É isso, Tigrão, já 8h30, bola rola. Lembrando que amanhã tem mais futebol aqui na Bandeirantes, 7h30, bola rola no Brinco. Em mais uma rodada do Campeonato Paulista da Série 1, o Guarani entra em campo diante do São Bernardo. Lembrando que a Série 1 são 12 rodadas, na Série 2 são 15 rodadas. Hoje é o 10º jogo da Macaca, que ocupa a primeira colocação com 22 pontos, tem 7 vitórias, vai em busca da 8ª. E o Linense é o 11º colocado com 11 pontos. Os dois últimos acabam sendo rebaixados. O Linense tem 2 vitórias, 5 empates e 2 derrotas na Série 2. Torcedor atentamente vem chegando ao Gilberto Siqueira Lopes, o torcedor da Macaca, marcando presença, assim como também o mascote do Linense. E Gleger Zorzin adora. É o mascotinho do Linense, o Elefante, que aproveitou inclusive para tirar ali uma parte da sua vestimenta, né, Gleger? Esse é dos bons, hein? Mascotinho da Linense. Aliás, temos pro mundo inteiro, temos um mascotinho da Linense. E sem dúvida nenhuma, ele é a figura hoje da partida, viu, Boles? Já! Ele, o mascotinho, ele adora o Tigrão, viu? É fãzaço, né?
Já já a bola rola no Gilbertão em Lins, da região de Bauru. Antes o seu destaque. Alô, alô, Edu Pinheiro. Boa noite, Edu. Boa noite, mais uma vez. Bom, grande Boris, hein? Boa noite, muito obrigado. Pessoal aqui, olha, o pessoal do nosso WhatsApp 97102-1493, adorando as histórias aqui, os gols há 54 anos atrás. Alô, Luiz Henrique de Pindorama, meu amigo, que eu conheci num Ponte Água Santa, lá no Sub-20. Lá de 2017, Daniel Naime, e o seu filhinho Gustavo. Ô, Daniel, obrigado pelas palavras, pelo carinho, viu? E o Gustavinho, se Deus quiser, um dia vai jogar na Ponte. Eu vou falar aqui, veinho e tá com dificuldade. Alô, Gustavinho! Ô, Patrícia Cadão do Parque Industrial, obrigado também, hein? Edu Pereira Neto, quando me anunciava, dizia Wagner Ferreira, o repórter que... Aço, professor, você faz parte da história desse prefixo. Foi um amigo sensacional, espetacular, viu? E Deus que morasse perto do campo da Ponte e perto do campo do Guarani, né? O seu compromisso com Campinas e com a dupla campineira. Um grande abraço, Wagner. Muito obrigado pelo carinho. Boa noite, Edu. Manda um abraço aqui pro Adriano, pra Leia, pra Drilly e João Lucas, todos macacos do Padre Anchieta, hoje 2-0. Um abraço pra vocês no ar. Jornada Esportiva Bandeirantes, equipe técnica Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gilberto Sufi, Danilo Capucci e Rodrigo Dreyer. Futebol é com a Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Aproveite o carnaval com a folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. As melhores promoções você encontra aqui. Confira: mangueira Superflex 25 metros Tramontina, R$ 97,90. Martelete com maleta Makita, R$ 626,90. Transpallet manual Paletrans, 10 de R$ 213,90. Visite as lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Pon TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. E estamos de volta no Futebol da Bandeirantes para você ligado, conectado nesta terça-feira no AM, no FM, também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Equipes definidas e escaladas. Chegou a hora de definirmos a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. A Macaca, pronta, definida e escalada em busca de mais uma vitória na Série 2. Kaique França, o goleiro, com a 12. Luiz Felipe, 14. Matheus Silva, 4, capitão do time. Thiago Oliveira, o Thiagão, com a 13. Jean Carlos, 16. No meio, 23, Fraga. 8, Amaral. 20, Matheus Jesus. E 21, Cássio Gabriel. Na frente, Guipira, 17. 9, Eliel. Repetindo a Macaca do técnico Hélio dos Anjos. Kaique França, Luiz Felipe, Matheus Silva, Thiago e Jean Carlos. Fraga, Felipe Amaral, Matheus Jesus e Cássio Gabriel. Guipira e Eliel. No banco, 30, Luan. 2, Mailton. 3, Diogo Mora. 5, Leonaldi. 6, Felipinho. 7, Dudu. 11, André. 15, Arthur. 18, Maurício. E 22, João Gabriel. Bandeirantes. Avante, Linense, avante. Para frente. O Linense também definido e escalado com 1, João Gabriel. 2, Felipe Costa. 2, Felipe Costa. 3, Léo Gaúcho. 4, Lucas. E meia dúzia, Rodrigo Gaia. 5, Vitão. 8, Matheus Paulista. E 10, Elionai. Elionai é o 10. 7, Léo Mancha. 11, Rian. E 9, Igor Badio. Repetindo a equipe do técnico Edson Só.
João Gabriel, Felipe Costa, Léo Gaúcho, Lucas e Vitão, Rodrigo Gaia, Léo Mancha, Matheus Paulista, Igor Bádio, Elionai e Rian. No banco, 12 Guilherme, 13 Felipe Augusto, 14 Douglas, 15 Gabriel, 16 Maurício, 17 Serginho e 18 Schultz. Arbitragem do jogo. Apita o jogo no Gilbertão, Guilherme, Felipe, Maciel da Silva e Rosário. É esse o nome do árbitro, Guilherme Francisco, Maciel da Silva e Rosário, 28 anos. O auxiliar número 1, Risser Correia, e o 2, Henrique Oliveira. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Eu tô acreditando muito nesse time da Ponte aí, alguns talentos entrando aí, o próprio Eliel, né, que pra mim é a escalação desse menino que a gente tem pedido em alguns momentos, até conjecturávamos aí antes de começar a competição dele como titular do time, né? A gente não sabia de toda a competência do Gé, que hoje é o dono da posição, mas tá aí o Eliel ganhando uma oportunidade de começo, é importante para dar confiança, para dar autoestima a esse menino que é muito talentoso. A camisa da Ponte é lindíssima, né? A Ponte tá com uma camisa nova ali, muito bonita, né? E vem aí a Macaca, que olha, eu tô acreditando demais, tô acreditando no time da Ponte, acho que a Ponte tem tudo para conquistar um bom resultado, tem tudo para conquistar uma vitória. O empate não é um mau resultado não, tá? Não é um mau resultado. A Macaca que vem aí com alguns desfalques importantes, o próprio Elvis, né, que para mim aí é o maestro desse time, tá fora, vem o Cássio Gabriel. Lá naquela partida em Piracicaba, o Cássio Gabriel jogou e foi bem, e a Ponte venceu o jogo. Vamos ver o que preparou o Hélio de estratégia. O planejamento tático é o mesmo, vamos só ver a estratégia do Hélio dos Anjos, e eu espero um bom jogo, viu, Tigrão? E você, o que espera da partida, Tiger? Eu espero também um bom jogo, espero que a Ponte nos surpreenda. E para mim, qualquer resultado a partir do empate já vai me surpreender. Acho que a Ponte tem um ataque muito deficitário, um ataque que não jogou junto. Acho o Guipira um jogador apenas esforçado. Acho que o Eliel teve, pela performance excepcional do Gé, retardada a sua entrada no time e o seu amadurecimento, portanto continua muito verde. Uma zaga que volta a ter o Thiago Oliveira e o Jean Carlos. Vamos ver quem é que vai marcar pelo lado esquerdo, se o Matheus Silva ou o Thiago Oliveira, que ali é nas costas do Jean Carlos, é sempre um perigo. Ou seja, eu acho que se a Ponte conquistar um empate, eu vou me dar por satisfeito e considero, por todos os desfalques da Ponte, o Linense favorito para vencer a partida. Leandro Petro, saída com a Macaca, bola rolando. A partir de agora vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Vamos lá de novo, tudo pronto, a bola vai voltar a rolar ou vai começar a rolar em Lins no Gilberto Siqueira Lopes, apita o árbitro. Bola rolando em Lins, solta a vinheta do Boles aí. Aê! Com Verde Bola, Verde Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Aqui vem Cássio Gabriel, pé direito, arrisca, bate pro gol, espalma João Gabriel. A primeira chegada da Macaca. Cássio Gabriel na entrada da grande área, dominou livre. Soltou a bomba com o pé direito. João Gabriel faz a defesa no cantinho. Mete a bola pela linha de fundo, a bola quicou na frente do goleiro. Aumentou a dificuldade da defesa e ele colocou pra fora, hein, Gleger? É, exatamente, uma batida de fora da área, chegando à Ponte com perigo. Cássio Gabriel, entrou, que substitui o Elvis, o maestro do time. Vem aí, Boles, para cobrança, ele mesmo. Cássio direito Gabriel, na bola, vem para cobrança. Isso, escanteio para Macaca, João Gabriel. O Cássio Gabriel vem para a bola, levantou para a boca do gol, passa por todo mundo, vai embora do outro lado. Em tiro de meta pro Linense. É a Macaca em campo para mostrar o seu valor então. Arrebenta a Macaca!
Aliás, hoje, jogo da 10ª rodada, jogo que abre esta 10ª rodada do Campeonato Paulista da Série 2. A Ponte com o uniforme tradicional, a camisa branca com a tradicionalíssima faixa transversal no preto, calção branco, meia branca e vem embora a Macaca com o Eliel. Acaba sendo desarmado, tira a defesa, tira mal, a sobra da bola para Guipira. Atenção, tá na área, tendo a finta, chega Felipe Costa para fazer o corte. O Linense com a camisa listrada nas cores vermelha e branca, o calção preto e a meia também preta. A Ponte, se estivéssemos no estádio Moisés Lucarelli, estaria atacando por gol do portão de entrada do seu estádio. Aqui domina o time do Linense no campo defensivo com o Léo Gaúcho. Aperta Matheus Jesus, tira dali de qualquer maneira o Léo Gaúcho. A bola acaba saindo em lateral de graça para Macaca bater. Pela esquerda no campo ofensivo, vem para a cobrança do lateral o garoto Jean Carlos. Ele cobra na entrada da grande área para Fraga. Fraga levantou no comando, tira de qualquer maneira Léo Gaúcho. A sobra da bola para o time do Linense com Igor Bate. Chega o primeiro Matheus Silva para fazer o corte. Levanta a bola pela direita, Cássio Gabriel não domina, toca mal na bola, dá de graça para o time adversário. Quem domina é o camisa 11, Rian. Rian meteu um 3 dedos, a bola tentou lá na ponta para Rodrigo Gaia. Chega para fazer o corte, o Fraga, a bola bateu por último no jogador do Linense e saiu. Lateral para Macaca bater pela direita no campo defensivo. Comecinho do jogo, o placar de 0-0 em Lins. Domina Matheus Silva no campo defensivo, passe curto para Fraga. Fraga recolhe, domina, aperta na marcação, Rian. Ele volta para o goleiro Kaique França. No corredor, soltou curtinho agora para Thiago Oliveira. Vem carregando, vem arrastando a Macaca para o campo ofensivo. Ajeitou, recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou, devolveu na ponta para Matheus Silva. Ajeita, domina para Macaca. Levanta a cabeça com o pé direito, esticou na ponta. Boa bola para Cássio Gabriel. Domina livre, lá já levantou a cabeça. Na primeira trave, chega a defesa para cortar. Tem mais Macaca pela direita. Cássio Gabriel de novo, levanta a cabeça. Calculou, executou, sobrou para Eliel. Dominou, tá na área, balançou, girou, mas tocou mal pro Fraga. Fraga também não foi, a bola foi direto para fora na tentativa de Luiz Felipe. É só tiro de meta para o Linense. Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Quase 5 minutos, primeiro tempo, 0-0, Felipe Amaral tira. A Ponte de novo no campo ofensivo, bola colocada para fora, o árbitro aponta. Lateral para Macaca, apesar do protesto do treinador Edson Só, que é parecidíssimo com o Popeye. Agora o árbitro está dizendo que a bola desviou sim no jogador da Ponte. Confirma o Bandeira, o árbitro também por ali. Apontou o Bandeira, confirmou o árbitro. Lateral para o time do Linense bater com Rodrigo Gaia. Pela esquerda no campo defensivo, vem para a cobrança do lateral. O Linense que iniciou a rodada na 11ª colocação. A Ponte já recupera. Cássio Gabriel pelo setor direito, domina, faz o break, parou, prendeu, olhou, pensou, passou Luiz Felipe, recebe no corredor pela meia, tem Felipe Amaral, girou por dentro, boa bola para ele, deixou a bola passar e perdeu. Recupera o time do Linense, tentativa de passe no comando, atento, Thiago Oliveira faz o corte, já meteu na esquerda para Jean Carlos, de primeira, para Guipira, dominou, levou para o fundo, faz o break, dominou, limpou, tentou nova finta, escapou do marcador, mas segundo o árbitro ele cometeu a falta. Falta marcada, jogo paralisado. É posse de bola para o time do Linense. Aliás, o estádio Gilberto Siqueira Lopes está passando por reformas. Atrás do gol onde ataca a Ponte neste primeiro tempo, antigamente não existiam arquibancadas. Só quando o Linense disputou a Série A1, arquibancadas tubulares não existem mais. E agora o Linense está providenciando e construindo uma arquibancada de concreto. A obra, evidentemente, está em andamento, por isso o torcedor não tem acesso a este local. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 6 minutos, primeiro tempo. Embora Macaca com Matheus Jesus, dominou, fez a finta, limpou, carregou, soltou na ponta para Guipira. Guipira recolhe, dominando o segundo terço do campo, encara o marcador, balançou para cima do Paulista. Ainda Guipira, sai da ponta, vem para a marcação de Matheus Paulista. Guipira soltou por dentro para Felipe Amaral, abriu na direita para Luiz Felipe, dominou, calculou, executou, linha lateral da grande área, cruzou para a boca do gol, desvio do Cássio Gabriel, sobrou para Jean Carlos de cabeça para o meio, a bola fica viva, sai do gol, João Gabriel dá um soco na bola. A Ponte chega perigosamente, teve a chance, mas ninguém finalizou. Na sequência do lance, o Bandeira aponta. Falta confirmada pelo árbitro em cima de Rian. O jogo está parado e tem o jogador da Ponte caído. E parece ser ali o Cássio Gabriel na jogada que saiu dos pés do Felipe Amaral. Para Luiz Felipe, ele dominou, traz a bola para canhota e cruza. O Eliel desvia, fechou o Jean Carlos na segunda trave, foi ele quem sentiu.
Tentou de cabeça ali, o Gleger, parece que ele se chocou com a parte lateral da cabeça do marcador, o Felipe Costa, do time do Linense. Recebe atendimento médico nesse momento, o camisa 16 da Ponte, Gleger. Deu uma trombada ali, né? Mas, Bolis, eu gosto da postura da Ponte, viu, cara? A Ponte tenta chegar aí, diminui os espaços. Você vê que ela encurta, né, a distância. Time agrupado, vem com uma proposta de jogo agressiva, não de esperar o time da Linense. Acho que é importante isso, até para tentar surpreender. Você vê que nós estamos aí chegando aos 8 minutos. O Kaique França é um mero espectador do jogo. Não participou em absoluto. Então, eu gosto dessa postura. Tomara que seja essa a estratégia do Hélio. De tentar pressionar, de tentar fazer o gol, para tentar surpreender o Linense, que está cheio de problemas na competição. Ô Gleger, não sei se você, enquanto jogador, teve a oportunidade de atuar no Gilberto Siqueira Lopes, mas a grama, o tipo da grama é diferente, por exemplo, do Moisés Lucarelli, de Arenas, aqui no estádio de São Paulo e também no Brasil. É isso mesmo, Gleger? É isso mesmo. É aquela grama batatais, né? A famosa batatais, segura um pouco mais, dos campos da antiguidade. É uma grama mais resistente, né? E é bom, eu adorava jogar em Lins, adorava. Lá é uma pressão danada. A gente vê o estádio hoje vazio, né? O time não tá legal na competição, Série A2. Mas eu já enfrentei a Linense aí nesse campo lotado, uma pressão danada e sempre muito bom. E o gramado aparentemente tá legal. Tem falta o Linense para bater pela meia esquerda. Tenta a primeira chegada o time de Lins. Placar de 0-0 no Gilberto Siqueira Lopes. Rodrigo Gaia vem para a cobrança da falta. Na meia esquerda vai levantar lá dentro. Autorizada a cobrança. A bola explodiu no único homem da barreira, que era o Cássio Gabriel. Cássio Gabriel que pressiona. Chega o Gaia. Recuando para o goleiro. Agora vai ser pressionado pelo Eliel. Tirou de qualquer maneira o João Gabriel. Devolveu no campo ofensivo. Felipe Amaral rebateu. Cássio Gabriel tentou chegar. Chega primeiro o zagueiro para fazer o corte. Entre quarta, zague do Linense. Ele sobra na esquerda para Rodrigo Gaia. Deixou curtinho pela meia para Matheus Paulista. Sai jogando o time do Linense com o Vitão. Vitão recolhe, domina pé direito. Abre vira direita para Felipe Costa. Ele volta, recomeça com o Léo Gaúcho. Dentro da grande área, recebe, tentou tirar, bateu no Matheus Jesus. Voltou para ele, assustado, tirou de qualquer maneira. Felipe Amaral devolveu de cabeça. A bola passou pelo Lucas, a indecisão da defesa. Eliel pressiona, chega e coloca para fora o zagueiro. Pressionado pelo Eliel, com dificuldades o time do Linense para sair lá atrás. Com isso tem lateral a Macaca para bater. Pela direita no campo ofensivo, placar de 0-0. É a 10ª rodada da Série 2. Tenta a Macaca com Cássio Gabriel, acaba não dominando a bola sai em tiro de meta para o Linense. O melhor carnaval de ofertas de Campinas, Limeira, Jundiaí região está na Anhanguera Ferramentas. Aproveite as promoções imperdíveis da folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. Confira no site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Apareceu. O quê? Mascotinho da Linense. Mandou mensagem aqui. Direto lá do Gilbertão? Bolis, e um beijo carinhoso pro Tigrão. Ele tá mandando aqui, dizendo que é fã incondicional. Não tem como. Ele é o maior fã que o Tigrão tem no Brasil e no mundo. Aqui vem para o programa de ataque o time da Ponte. Mascotinho. Tá de olho, viu, Tigrão? Mandou um abração para você. Eu te amo, mascote. Ô, Tigrão, aí, desgraçado. Com todo respeito, tá mal, hein, Tigrão? Porque as tigretes sumiram, não aparecem mais. E agora o elefante tá te mandando um abraço. Cuidado aí, viu, Tigrão? Cadê as meninas aí? Bota as meninas aí. Não tá com moral, não, Tigrão. Elefantinho já comeu hoje mais ou menos 72 quilos de arfafa. Sabe qual é o grande problema do elefante, né, Tigrão? Com esse calor, hein? Jogo parado, falta em cima do Rian, tem mais uma falta o Linense para bater. 11 minutos e meio, o primeiro tempo, 0-0 em Lins. Estádio Gilberto Siqueira Lopes, é a 10ª rodada do Campeonato Paulista da Série 2. Tem falta para bater o time do Linense. A Ponte, como teve aí situações de mudanças de jogos em função da participação da Macaca na Copa do Brasil, depois deste jogo terá 2 partidas em casa. No sábado contra a Santista, na próxima quarta-feira, não essa, evidentemente, amanhã, contra o Primavera de Indaiatuba. Vem para a cobrança da falta o Linense, de novo com o Rodrigo Gaia. Levantou para a boca do gol, a bola passou, sobrou ainda para o Linense aqui pela direita. Fica com a sobra o Léo Gaúcho. Recolheu, dominou, bateu a bola contra as pernas do Jean Carlos. A bola foi embora pela linha de fundo.
O árbitro está apontando escanteio para o Linense, Gleger Zorzin. Escanteio para o Linense. Chegando aí, a primeira chegada do time do dono da casa. E olha, a Ponte tem que estar atenta. Tá bem no jogo, mas a bola parada é sempre muito perigosa. Vem para a cobrança o Rodrigo Gaia. Sai lá da esquerda, vem aqui para a direita, atravessa todo o campo para cruzar com a canhota. Vem um cruzamento fechado. Autorizada a cobrança, levantou para a boca do gol. Matheus Silva tirou. Antes do Kaique França, a bola foi para trás. Em mais um escanteio para o Linense bater. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Então acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. 0-0 o placar do jogo. Tem escanteio Linense para bater de novo com ele, Rodrigo Gaia. 4 vai até a bola, confere se ela está no local correto. Ok, recebe o sinal de positivo Rodrigo Gaia e vem para a cobrança do escanteio. Linense colocando 5 jogadores dentro da grande área da Macaca. Vem cruzamento para a boca do gol. Subiu, tirou na primeira trave Fraga. Sobra da bola fica para o time do Linense, de novo insistindo pela esquerda. Ainda com o Gaia, Rodrigo Gaia. Balançou para cima do marcador que é Luiz Felipe. Ele pressiona, ele volta o jogo para Lucas. Lucas por dentro. Léo Gaúcho tirou de qualquer maneira, levantou no vazio para ninguém. E o jogo em Tigrão, quase 14 do primeiro tempo, 0-0 em Lins. A Ponte com uma postura legal até agora, felizmente. Com toda a dificuldade para montar a equipe, com a bola está procurando jogar. Não criou nenhuma grande situação. Teve aquele bom chute do Cássio Gabriel, que o goleirão João Gabriel defendeu. Mas a Ponte jogando com personalidade. Até agora estou gostando, tomara que continue nesse ritmo. Aumentam as chances da Ponte no jogo. Sai jogando o time do Linense, mas a Ponte pressiona, morde, belisca, tenta recuperar, mas não consegue. Vem para o time do Linense pro campo de ataque, tenta vir. Quem domina pela meia é Matheus Paulista. Elionai abriu. Bola solta para ele, recolheu, dominou na marcação. Chega Fraga, toca na bola, insistiu, ganhou do Felipe Amaral. Por baixo chega Matheus Silva. Carrinho frontal perigoso, mas na bola. Atinge só a bola, ganha a Macaca, tenta vir pro campo de ataque. Tentou dominar ali o Eliel, pressionado pelo Lucas. Quarto zagueiro do Linense, a bola sai em lateral para o time do Linense bater. E agora uma confusão ali, o auxiliar do Edson Só reclamou com o quarto árbitro, Bandeira deu uma encostada, o clima deu uma esquentada por ali, mas rapidamente o quarto árbitro foi lá e pediu calma para o auxiliar técnico do Edson Só. Tem posse de bola o time do Linense com o Lucas. Lucas faz a abertura para Rodrigo Gaia, empurra por dentro para Vitão. Recolhe, domina para o Linense, sai jogando na zaga central. Quem domina, saiu jogando é o Léo Gaúcho. Abertura para Felipe Costa. Tentativa de passe aqui na ponta com o Igor Badio. Ele vai ao solo, o árbitro pegou a falta. Tem falta para bater no Linense. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 15 minutos, primeiro tempo. Em Lins, 10ª rodada, Série A2, Linense, Ponte Preta 0-0, Edu. Olha, Paulistão, segundo tempo em Ribeirão, hein? Botafogo 0, São Bento também 0. Um abraço para o Itamar da velha guarda Ponte Pretana, Tony Matano, meu pole position, o Charles Borracheiro do Parque Beatriz, o Valnei Matheus do CDHU, como sempre. Alô, Batatinha de Rio Preto, o Borborema lá de Sumaré, hoje mora em Arco Verde, Pernambuco, o Dadá de Barão e o Menegil do parte de cima do São Bernardo. Toda a macacada reunida, acompanhando o futebol da Bandeirantes, torcendo para mais uma vitória da Ponte, que vem para o programa de ataque. Quem domina, Felipe Amaral, ultrapassa a marcatória, ele abre na ponta para Guipira, parte para cima do marcador, balançou, pedalou bonito, escapou Guipira pela canhota, levanta a cabeça, puxou para o pé direito, aí facilitou o corte. Quando ele poderia ter cruzado, faltou a canhota para cruzar. Recupera a posse de bola o time do Linense. Sai jogando com Badio. Por dentro para Vitão. Vitão para Paulista. Paulista volta para o Gaúcho. Léo Gaúcho tira de qualquer maneira. Ninguém do Linense. A bola volta de graça para Jean Carlos. Dominou bonito. Sai da ponta. Vem para meia. Falta. Falta dura ali do camisa 10. Elionai. Para cima do Jean Carlos. Jogo parado, hein, Gleger? Tá parado o jogo agora e assim, ô Bolis, eu tô gostando da arbitragem, viu? Tá bem perto das jogadas ali, bem perto do lance. Importante demais, né? Você vê que aquele lance do Matheus Silva, o pessoal tava gesticulando, brigando, o banco de reservas, mas o Matheus Silva foi exatamente na bola. E o árbitro tava ali do lado. Falta bem marcada. Tem falta, Macaca, para fazer a cobrança e com isso tem a possibilidade de levantar esta bola na área. Thiago Oliveira na área, Matheus Silva também. A chance para a Macaca na bola parada. Guipira fica ali no rebote também o Eliel, agora o Eliel entra.
ou praticamente tenta entrar na grande área, porque os seus jogadores do Linense fazem uma fila na entrada da grande área. Todos ali na linha da grande área. Cássio Gabriel vem para a cobrança, capricha aqui, dá. Autorizada a cobrança, levantou, fechado na área, fechado demais. Nas mãos do goleiro João Gabriel. Ele já faz a reposição, encontra Léo Mancha. Do campo defensivo, voltou para Vitão. Vitão por dentro, a ponte aperta, tenta recuperar. O Linense sai jogando o lançamento no comando para Rian. Vai chegar primeiro o Fraga. Leva a bola para a linha lateral, foi empurrado, o árbitro apontou a falta do Rian para cima do Fraga. Tem falta, Macaca, para bater pela direita no campo ofensivo. Você ligado no futebol da Bandeirantes através do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. São mais de 16 mil inscritos. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Não é fácil ali pro Bandeira correr pertinho do Edson Só. É um treinador experiente, rodado no interior paulista. Toda hora ele fica reclamando com o auxiliar número 1, que é o Risser Correia. Um detalhe em relação a este árbitro, de nome composto, né? Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário. Composto elevado à quinta potência, ele já está escalado, será o quarto árbitro do clássico, do derby paulistano do próximo jogo, na próxima rodada, quinta-feira, entre Corinthians e Palmeiras. Será o quarto árbitro desse jogo. O árbitro principal será o barbarense aqui da região de Santa Bárbara do Oeste, o Rafael Klaus. Vem para a Macaca com o Luiz Felipe, domina pela direita, sai da ponta, vem para o meio. Tem Matheus Jesus pedindo, ele carregou a bola, demorou, tocou, não perdeu a bola. Insistiu a Macaca, recupera com Cássio Gabriel, pelo setor direito, levou para o fundo, cruzou a meia altura, entra e quarta, tira Vitão. Matheus Jesus briga pela sobra, subiu, não achou a bola, mas a bola bateu por último no jogador do Linense. O Luiz Felipe chega para fazer a cobrança do lateral. Quase 20 minutos, primeiro tempo, 0-0. Matheus Jesus faz boa finta, clareou, pé canhoto, a bomba para fora! Uma paulada do Matheus Jesus, ele limpou, clareou e soltou a bomba. A bola passou à esquerda com perigo, que bomba! Você viu, hein, Tigrão? Chegou bem, Matheus Jesus, balançou de longe, hein? Bem longe, lado direito, mandou o sapato, uma varada. Pra mim não ia chegar o Cássio Gabriel, ela passou lambendo. Aliás, o João Gabriel, goleiro da equipe do Linense. O goleiro foi só para cumprir a obrigação. Quase a ponte inaugura o marcador em linha. Foi a segunda grande chance da Macaca. A primeira, aquela finalização do Cássio Gabriel com 1 minuto que o João Gabriel defendeu. E agora a paulada do Matheus Jesus, que foi o grande destaque da Macaca no último jogo, quando a ponte venceu o Oeste por 2-1 com 2 gols do Matheus Jesus, ambos de cabeça. 20 minutos, primeiro tempo, 0-0 em Lins. O melhor carnaval de ofertas de Campinas, Limeira, Jundiaí, região está na Anhanguera Ferramentas. Aproveite as promoções imperdíveis da Folia de Ofertas da Anhanguera. Confira no site anhangueraferramentas.com.br. A Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Tenta Igor Badio, ele domina a bola na frente e sofre a falta. Chega atrasado o Jean Carlos, comete a falta, 2 passos, entrada na grande área, setor direito. Falta perigosa para o Linense. Tentou na alavanca tirar a bola ali o Jean Carlos, mas o Igor Badio foi mais rápido e sofreu a falta clara. E o mascotinho tá por ali, atrás do gol do Kaique França, viu, Gleger? O mascotinho tá ali acompanhando o jogo. Aliás, os mascotinhos estão acompanhando o jogo agora. O Giancarlo infantil, né? Acompanha o jogador, tá de costa pro gol. Faz uma falta dessa. A falta dessa sempre é muito perigosa. Poderia ter ido com mais calma e não teria cometido a falta. Falta perigosa pro Linense, dá chance pro Linense abrir o placar. Vem Rodrigo Gaia pra bola, são 2 homens na parede humana, na barreira, Cássio Gabriel e Guipira. Vem pra cobrança na falta, Rodrigo Gaia. 0-0 placar do jogo no Gilbertão. Linense e Ponte, Clube Atlético Linense em Lins. O Linense é chamado de Atlético, Clube Atlético Linense. Vem pra bola, cobrança direta pro gol, longe do gol, jogou lá em Bauru. Na finalização do Rodrigo Gaia, só tiro de meta. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo pra você. Quase 22, primeiro tempo. Paulista Série 2, 10ª rodada no Gilberto Siqueira Lopes em Lins. Linense 0, Ponte Preta também 0, Edu Pinheiro.
É o seguinte, hein? Pela Copa Nordeste 21h30 tem Bahia e Fortaleza e tem também Ceará Esporte também às 21h30. Um abraço para o Edson da Boa Vista, disse que tá arriscando aqui 1-0 para Macaquinha. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Macaca para ataque, Jean Carlos por dentro para Felipe Amaral, pode arriscar pro gol, pé direito, pega mal na bola longe do gol, a bola subiu, foi embora pela linha de fundo, é tiro de meta pro Linense bater na tentativa de Felipe Amaral. Metade do primeiro tempo, placar de 0-0. Amanhã na tela da Band Mais TV, a partir do meio-dia, os donos da bola, a matéria completa deste jogo. E a preparação também do Guarani, que amanhã pega o São Bernardo, 7h30 da noite, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Aqui na Bandeirantes, a melhor narração com ele, Carlos Batista, que comanda de segunda a sexta-feira os donos da bola. Quadros que são sucessos no programa, como personagem do dia, o Na Lata. Os comentaristas respondem na lata, além de muito bate-papo e a sua participação. Os donos da bola, de segunda a sexta-feira, sucesso de audiência aqui na tela da Band Mais TV. Vem para o briga de ataque o time do Linense. Tentou no pivô o Léo Mancha, abertura para Rian, leva a marcação de Luiz Felipe, chega no bote Luiz Felipe, recupera para Macaca, sai jogando pela meia direita, recolheu, dominou, pediu bola ao Felipe Amaral, bola mal passada para ele, já recuperou Mancha, entrada na grande área, soltou para Igor Badio, a tabela rasga Matheus Silva, tira de qualquer maneira para Macaca, a sobra da bola fica para Guipira, ele arranca, vem trazendo a Macaca, setor esquerdo, dominou na entrada da grande área, escapou no primeiro, fecha a marcação do zagueiro, ele volta para Matheus Jesus, na entrada da grande área, traz a bola para Canhota, agora para Felipe Amaral, para Cássio Gabriel, espera a passagem do Luiz Felipe passa, recebe, domina, prepara o cruzamento, levantou a meia altura, chega Vitão na entrada da grande área para cortar, volta para Thiago Oliveira, de cabeça, boa bola, aqui na ponta para Jean Carlos, recolheu, dominou, partiu para cima, ameaça cruzar, não cruza, voltou para Fraga, vai bater pro gol, Fraga dominou, não é dele, prefere o passe por dentro, Felipe Amaral, ele pega bem, pé canhoto, levantou na área, chega o zagueiro para cortar, Fraga insiste, tenta recuperar, mas chega atropelando e comete a falta. Falta em cima do Igor Badio, o jogo está parado no Gilbertão com posse de bola pro Linense. A Ponte demorou para finalizar, né, Tigrão? Teve a chance ali com o Felipe Amaral, com o Matheus Jesus, com o próprio Jean Carlos e primeiramente com o Guipira. Faltou a finalização, hein, Tiger? Tá costurando bem a Ponte, mas tá chutando pouco. Teve 2 chutes interessantes. Um do Matheus Jesus e outro do Cássio Gabriel. Não nessa ordem, o Cássio Gabriel primeiro. Mas nesse lance, tricotou demais e não bateu, aí acabou cometendo a falta com o Fraga e perdeu uma grande oportunidade. O Guipira, ele chega bem. O problema é fechar a jogada. Ele começa bem, mas normalmente não consegue uma boa assistência e nem uma boa finalização. Foi nesse lance. Ele atravessou o campo em alta velocidade. Falei, agora vai. Aí ele para e toca para trás. Matheus Jesus com o peito para Eliel na entrada da grande área, se atrapalhou e perdeu. Chega Léo Gaúcho, aliás o Guipira em cima do comentário do Tigrão, perdeu uma chance claríssima no jogo contra o Oeste, né? Saiu cara a cara, o jogo estava 2-1 naquele momento, a Ponte poderia fazer 3-1 e ter mais tranquilidade no jogo. Ele acabou perdendo uma grande chance. Vem embora, Macaca, Matheus Jesus clareou, bateu no cantinho, espalma João Gabriel. Se lamenta Matheus Jesus, porque sente que era um bom momento para Macaca. Ele dominou, protegeu, Eliel abriu também Cássio Gabriel. E ele ficou livre na entrada da grande área, soltou a bomba. João Gabriel no cantinho, tirou, fez uma grande defesa, Gleger Zorzin. Mais uma grande defesa, lado direito, né? Uma batida ali, o Matheus chegando, mais uma batida dele, né? O goleirão foi bem nessa, mais uma vez ali no canto, espalmando para o lado. Defesa importante. A Ponte domina o jogo, né, Bolis? Só precisa ter um pouquinho mais de calma no último passe e na finalização final. Aliás, das 2 defesas que o João Gabriel fez, a primeira do Cássio Gabriel e agora do Matheus Jesus, qual foi a mais difícil, hein, Gleger? A primeira. Grau de dificuldade 7,65. Essa 7,55. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 27 minutos cravados, primeiro tempo. No tic-tac do tempo, embalo desta, eu confirmo.
Série A2, 10ª rodada no Gilberto Siqueira Lopes. Linense Ponte Preta 0-0, Edu Pinheiro. Então, olha, Paulistão tem um joguinho hoje, tá tendo lá Ribeirão Preto, segundo tempo, Botafogo 0, São Bento também 0. Hoje, Copa do Nordeste, olha, em andamento no segundo tempo, CSA 1, Ferroviário também 1. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, você ligado no AM 1170 para Campinas, no FM faixa estendida 85.7 para você de Ribeirão Preto, 85.3 na faixa estendida e também no AM 1270. Estamos também no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O João Gabriel alega que ao defender a finalização, o chute do Matheus Jesus, ele esticou demais o braço e houve ali uma contusão ou uma dor no ombro. E por isso o departamento médico do Linense já entrou em campo. Aliás, é a cultura, né, Gleger? Na sua época já começou com você, né? A cultura do goleiro brasileiro. Ele faz uma grande defesa, cai e pede atendimento médico. Por quê, hein, Gleger? Nessa daí ele esticou demais, né? Mas Zorzinho era para esfriar um pouquinho o jogo mesmo. Então dá aquela queidinha, dá aquela esfriada, né? Zorzinho sempre fez isso. Entendi. Aqui pressiona Matheus Jesus, a saída de bola do time do Linense. Bola recuada para o goleiro João Gabriel. Abandona a sua grande área com o pé direito, tentou o lançamento lá na ponta. O Rian voltava na posição irregular, por isso não foi para a bola saiu. Lateral para Macaca bater. Já, assim que a bola parar de rolar. Tem um intervalo diferente e inteligente no Rádio Brasileiro. Comando de Edu Pinheiro nesta terça-feira. Hoje é dia 14 de fevereiro de 2023. A Macaca tenta vir para o campo de ataque. Cássio Gabriel não domina, a bola sai. Na junção da risca no meio campo com a risca lateral. Lateral para o time do Linense cobrar. Lateral já batido. Domina o quarto zagueiro Lucas. Com a canhota ele recua para João Gabriel. Domina o goleiro dentro da sua grande área. Puxa a bola para o pé direito. Mete lançamento aqui na ponta para Igor Baggio. Quem se apresenta para o jogo é o Felipe Costa. Vem para o lateral, faz boa jogada, sai da ponta, vem para o meio, tentava abertura aqui na ponta. Chegou primeiro o Jean Carlos para fazer o corte. Ipira fica com a sombra, foi atropelado. Falta para cima dele, o jogo está parado em Lins. Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Então acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Você que está no seu carro pelas ruas e avenidas de Campinas, de Ribeirão Preto, por toda a região, pelas principais rodovias, está trabalhando os motoristas de aplicativos motoristas, os vigilantes, os porteiros, ou está de boa na Lagoa, curtindo o futebol da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho, pela audiência no AM, no FM, também nos aplicativos ou no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. 30 minutos, primeiro tempo, 0-0 em Lins. Domina o time do Linense. Boa ultrapassagem lá na ponta. Quem se apresenta é o Elionai. Recolheu, dominou. Ih, rapaz, pisou na bola. Que feio, hein? Elionai perdeu a bola, mas na sequência brigou o Rodrigo Gaia e recuperou para o time do Linense. Lateral para o Linense bater. O Linense é o 11º colocado com 11 pontos. Tem apenas 2 vitórias na competição. Na última rodada empatou com 15, 1-1. Sofreu empate no último lance do jogo. Vem Linense, o Atro pegou a falta. Ali na meia esquerda, falta em cima do Rian. Tem falta o Linense para fazer a cobrança, Gleger Zorzin. Mais uma falta. Eu tava vendo aqui agora, né? O Hélio tá gesticulando muito ali. E é o posicionamento. A ponte não tava dando espaço, né? Agora o Linense começa a chegar. Tem mais uma falta perigosa aí, Boles. Tem falta o time do Linense para fazer a cobrança. Na meia esquerda, vem para a cobrança o time do Linense. Placar de 0-0 com 31 minutos deste primeiro tempo. Vem para a cobrança o Rian. Agora houve a troca do cobrador. Ele tem a 11 estampada na camisa. Vai jogar lá dentro. Sobem os zagueiros Léo Gaúcho, Lucas. Vitão tá por ali também. Cruzamento para a boca do gol. O desvio feito, a bola fica viva. Kaique França saiu do gol, dá um soco na bola. Foi atingido, falta nele. Foi atingido, falta em cima dele, hein, Gleger? Ali o goleirão saiu, foi tocado e aí não tem jeito, aí é falta mesmo, mas aí tá vendo, ó? É por isso que o Hélio tava irritado ali, a Ponte tá controlando o jogo, né? Mas toda hora que chega o Linense, chega na bola parada. Por quê? Erro, vacilo, em alguns momentos de você dar uma diminuída na linha, agrupar um pouco mais o time, ficar mais próximo, né? Aí que França tá sentindo, viu, Boles? É isso, sendo atendido ali um problema na perna esquerda do Kaique França, departamento médico da Macaca em campo. Levantou demais a perna, né? O camisa número 2 ali, o Felipe Costa. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você.
32 minutos, primeiro tempo. Abraçando a nossa equipe técnica, mais técnica do seu rádio, comando do Gil Kleber, com o Gilberto Sufi, com o Rodrigo Dreyer, Lucas Pessoa, toda a rapaziada, a equipe técnica da Bandeirantes, mais uma vez trabalhando, mobilizada para levar o melhor som para você. E também no YouTube, com imagens no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Série A2 no Gilberto Siqueira Lopes. Linense, Ponte Preta, placar de 0-0, Edu. Conosco o grande Zé Maria do meu Flamenguinho do Cambuí, que era na Major Solo lá no Cambuí. Alô, Nilton de Varinhos, arriscando aqui 2-0 para Macaca. E amanhã, 15 horas, tem Série A2, hein? Juventus e Oeste, Monte Azul e Comercial, horários exóticos. Tem futebol na Bambambam. Futebol é aqui na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, com Timácio de Carlos Batista. 0-0 em Lins, Série A2, jogo que abre esta 10ª rodada do Campeonato Paulista da Série 2. Kaique França já recuperado, levantou a bola para o campo de ataque, o desvio feito, a bola sobrou de graça para o goleiro João Gabriel. Tigrão, e um resumo do jogo, 33,5, segue 0-0, Tiger. Bom, a Ponte teve 3 oportunidades. 2 chutes muito bem executados pelo Matheus Jesus. Um passou lambendo e outro goleiro fez uma grande defesa no cantinho. Tudo de fora da área. E um outro chute importante do Cássio Gabriel. Também boa defesa, parecida inclusive com a do Matheus Jesus. Eliel tá na área, dominou, vai marcar, demorou pra finalizar, Eliel. Incrível a chance que a Macaca teve, a bola enfiada. Na verdade foi um bate-rebate, sobrou pro Eliel. Ele dominou, invadiu a área, tentou chapar a bola com o pé direito, mas não conseguiu. Mas foi do Fraga para Eliel. Quando bateu, o zagueirão chegou. E na sequência o Vitão meteu a bola pela linha de fundo. Perde uma grande oportunidade, Macaca, com o Eliel. Tem escanteio, a Ponte para bater, vem para a bola Cássio Gabriel. Capricha que dá. A Macacada quer comemorar o primeiro gol do jogo. Vem Cássio Gabriel para a bola, quase 35. Autorizada a cobrança, levantou direto. João Gabriel dá um soco na bola, tira de qualquer maneira para o time do Linense. Ela volta para Felipe Amaral pela meia esquerda. No corredor, meteu para Jean Carlos, bico na grande área. Passou, pediu, recebeu Cássio Gabriel. Tira de qualquer maneira, zague do Linense. E você dizia, Tigrão, rapaz, olha o vacilo do Thiago Oliveira, de graça, vem embora, Rian pro Linense, Thiago Oliveira consegue a recuperação. Primeiro uma falha, foi Luiz Felipe que falhou clamorosamente, mas conseguiu a recuperação, porque o atacante Linense sairia na cara do gol. Vem a Ponte na resposta, domina o Matheus Jesus, enfiou no comando para Eliel, boa bola, Guipira na área, Eliel dominou, cruzou para a boca do gol, Matheus Jesus tentou de primeira, não conseguiu tocar na bola, insiste a Ponte aqui na ponta, domina Jean Carlos, recolheu, dominou, o jogo está parado. O árbitro para o jogo, uma contusão de um jogador lá no campo defensivo da Macaca, exatamente do Rian. Coloca a mão na coxa esquerda do atacante Linense. Tigrão, você dizia, quando a Ponte criou uma grande oportunidade com o Eliel, mas na sequência quase levou, se não fosse o Luiz Felipe. Primeiro ele errou, mas na sequência ele consertou, Tigrão. É verdade, mas eu dizia das 3 boas finalizações da Ponte, 2 do Matheus Jesus e uma do Cássio Gabriel. Enquanto que o Linense pode até fazer o gol a qualquer momento. Futebol é assim mesmo. Mas, até agora, 3 chances para a Ponte, nenhuma para o Linense. A Ponte predomina no jogo e até me surpreende até esse momento pela postura e pela qualidade do futebol apresentado. Na verdade, ali o Luiz Felipe, quando tira, ele acerta o joelho na posterior da coxa do atacante Rian. A chamada paulistinha, ou tostão, né, Gleger Zorzinho? Isso dói uma barbaridade. Mas assim, a bola, né? Pra mim foi um lance normal. O atacante do Linense deu uma segurada ali e teve o choque normal de jogo. Agora, o vacilo que deu o tal do Luiz Felipe, hein? Se vacilar e o jogador ter um pouquinho mais de qualidade, é lá dentro do gol. Segue 0-0, jogo parado em Lins. O melhor carnaval de ofertas de Campinas, Limeira, Jundiaí, região está na Anhanguera Ferramentas. Aproveite as promoções imperdíveis da folha de ofertas da Anhanguera Ferramentas. Confira no site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Vai dar bola ao chão, o árbitro, bola para Macaca, então liberou o Jean Carlos pelo setor canhoto, dominou, limpou, tramou a jogada, mas recuou para Fraga.
Fraga com o pé direito para Thiago Oliveira. Domina na quarta zaga para o Macaca. Ele solta o jogou para Matheus Silva. Ultrapassa a linha da marcatória. Rompe a fronteira. Traz a Macaca para o campo ofensivo. Solta por dentro para Felipe Amaral na faixa central do gramado. O primeiro a dar o combate é Lionai. Bola no comando para Matheus Jesus. Foi empurrado. A turma olhou e mandou seguir. Sobra ficou para Thiago Oliveira. Tentou passe na ponta. A bola subiu. O árbitro está apontando. Acho que é lateral para a Ponte, não. Bandeira marcou para a Ponte, mas o árbitro para o Linense. Confirmou o árbitro agora lateral para Macaca. Não, voltou. Quem manda é o árbitro e marcou lateral pro Linense bater. E atenção, galera, ligado no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 37 minutos, quase 38 o primeiro tempo. Em Lins, 10ª rodada, Série A2. Ponte Preta e Linense 0-0, Edu. Ribeirão Preto, hein? Paulistão, gol do Botafogo. Edson, segundo tempo, hein? Botafogo 1, São Bento 0. Um abraço para o Sidney, do Residencial Vila Bela, Chácara Primavera. Edu, tá difícil de assistir. Grande Sidney, aquele abraço. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Reta final do primeiro tempo, tentou o Thiago Oliveira, se enrolou com a bola e perdeu. Na sequência ela sai em lateral pro Linense fazer a cobrança. E assim que o futebol acabar, vai começar aqui na Bandeirantes o jogo aberto. E o comando mais uma vez vai ser dele. Edu Pinheiro. Com aquela categoria de sempre, Edu Pinheiro comanda o jogo aberto aqui na Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral, aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. E a Anhanguera Ferramentas, acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Jogo novamente parado, o Atro pega a falta em cima do camisa 10 do Linense, o Elionai. Assentado no campo ali, o camisa 10 do Linense. Sente também uma contusão, não sei se vai dar mais para ele. Está sentado no gramado, o camisa 10 do Linense. É porque não teve choque nenhum, né? Não, né? Não, deve ter sentido algum problema muscular ali, o camisa 10 aí, o Eliomar. Porque não teve choque, né? Ele dominou a bola, deu um tapa para trás e desabou. Então acho que é muscular, viu, Boris? Acho que ele não vai... Olha lá, ó. É. Teve choque nenhum. Nenhum. Problema ali na coxa direita do camisa 10 do Linense, o Elionai. Sendo atendido nesse momento pelo departamento médico do Clube Atlético Linense. É a Série A2 para você ligado no futebol da Bandeirantes com Timastro e Carlos Batista. No YouTube também, estamos lá com imagens da nossa equipe, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos aqui, ó, na cabine de transmissão, no CB Studio Stadium. Você acessa, mata esta curiosidade de onde a gente está transmitindo este jogo, aqui na cabine do CB Studio Stadium. Está já de pé o camisa 10, Elionai. Jogo segue, o Linense tem a posse de bolotinha. Luiz Felipe chega, dá o bote. Primeiro ele dominou mal, mas daí consertou. Recuou para o Kaique França, sai jogando pelo meio, para Fraga. Fraga consegue o passe na ponta para Jean Carlos, vem para a Macaca, arrancando pelo setor esquerdo, falta. Por trás do camisa 9, Igor Badio, aliás foi o 8. Matheus Paulista, quem cometeu a falta para cima do Jean Carlos. Jogo parado, é falta para a Macaca. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Quase 41 primeiro tempo. Em Lins, Gilberto Siqueira Lopes. 10ª rodada, Série A2, Ponte Preta e Linense 0-0, Edu. Olha, horários exóticos, hein? Tem amanhã no Paulistão. No Paulistão, amanhã, 15 horas em Diadema, Água Santa e Red Bull Bragantino. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Reta final da primeira etapa, vem para a Macaca, domina Felipe Amaral, abriu pela direita, boa bola para Luiz Felipe, dominou, levantou a cabeça, preparou o cruzamento, levantou por baixo, então não teve levantamento, né? Foi um cruzamento rasteiro, a zaga afastou. Só dá bola para Matheus Silva, ajeita, domina pelo setor direito, dá um tempo na bola na faixa central do gramado para Thiago Oliveira. A Ponte nesse momento todinha no campo ofensivo. Felipe Amaral volta por dentro para Thiago Oliveira.
Agora para Guipira. Guipira tem a posse de bola dominada. Carrega a bola, vem trazendo a Macaca no segundo terço do campo. Balançou para cima do marcador, que é o Elionai. Gira por dentro para Fraga. Fraga, chega Vitão na marcação. Encosta também Léo Mancha. Passe no meio, vem o chute. A bola subiu, foi embora. Direto pela linha de fundo, tentativa do Cássio Gabriel. É só tiro de meta, Gleger Zorzinho. Assim, nós estamos quase 42 e pouco aí. A Ponte tá bem no jogo. Né? Você vê que a cria, chega. O que falta é tranquilidade. Essa última bola, você vê, por exemplo, essa última do Cássio Gabriel. Tinha algumas alternativas ali, calma, né? Quis arrematar, quis finalizar. Acabou jogando longe do gol. Então, o que tá faltando para a Ponte não é volume de jogo. Está faltando para a Ponte a tranquilidade. Tranquilidade, concentração naquilo que vai fazer. Atrás aí nós tivemos o lance do Eliel mesmo, que demorou para finalizar. Então, assim, precisa a Ponte só melhorar nesse aspecto, de ter um pouco mais de tranquilidade na finalização e um pouco mais de concentração naquilo que vai executar. Técnico Hélio dos Anjos, que hoje não conta com alguns jogadores que são titulares. Aqui o Matheus Jesus dominou, agora foi Fominha, bateu mal, a bola foi embora pela linha de fundo. O Ramon Carvalho e o Elvis, todos suspensos. Ele preferiu começar a partida com o Leonardo e Arthur, titulares desta equipe no banco de reservas. Além do Mailton, né, que entrou no segundo tempo, é bem verdade, não foi titular, também no banco. Domina no campo defensivo o time do Linense. Tentativa de passe lá no comando. Tira a defesa, afasta, tira de qualquer maneira a zaga. A sobra da bola fica para o time do Linense ainda com o Elionai. Volta para o goleiro João Gabriel. Pressiona o garoto Eliel. Tira de qualquer maneira João Gabriel. Levanta a bola para o campo de ataque. Escora de cabeça Igor Badio. Tentou aqui na ponta para o Paulista. Matheus Paulista afasta a defesa. Elionai fica com a sobra. Domina, leva a bola para a linha lateral na marginal do gramado. Que calcanhar volta o jogo para Léo Mancha. Por dentro, curtinho, deixou para Felipe Costa. Para ver o número do Linense é bem difícil, bem complicado. Isso que, porque temos o auxílio, né, do monitor. Mas evidentemente a camisa listrada e não tem aquele espaço para colocar o número, para inserir um número, e o número é preto e a camisa listrada nas cores vermelha e branca. Uma dificuldade muito grande. Aqui vem para a Macaca com Felipe Amaral. Com o pé direito ele abriu na ponta para Luiz Felipe. Eliel e Matheus Jesus na área. Vem cruzamento pelo alto para Eliel. Tentou de cabeça no canto. Golaço! Gol da Ponte! O garoto tem a nova estampada na camisa. Predestinado, iluminado, o primeiro dele na temporada. No cruzamento de Luiz Felipe. Desta vez ele meteu no alto na segunda trave. O Eliel nem subiu. Cabeceou com capricho, com estilo, tirando do goleiro João Gabriel para abrir o placar em Lins. Vibra a macacada. Eliel também vibra com os companheiros do banco, com a comissão técnica. Eliel coloca lá dentro. Pula, sai do chão e vibra a macacada. Eliel de cabeça abre o placar em Lins, na marca de 44 minutos de bola rolando do primeiro tempo. Solte o grito, grite comigo, nação Ponte Bretana. Tá registrado, o gol é de Eliel. Ponte Preta 1, Linense 0. João Gabriel não chora não, goleirão, uma bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, ele nem precisou subir ou pular. Gleger Zorzin. Rapaz, é impressionante, né? Você perde um artilheiro por cartão, o Gé, né? Eu tô falando do Gé. E aí vem o substituto, o menino Eliel, vai lá e na primeira chance real, né? Num cabeceio ali, ele foi muito inteligente. A bola viajou no segundo pau. A hora que ele consegue o cabeceio, nem precisou subir muito ali nas costas do zagueirão. Ele só devolveu do outro lado, pegando o goleirão lá, o bom goleiro João Gabriel no contrapé. Belíssimo gol da Ponte, belíssima jogada, Luiz Felipe cruzando lá pelo lado direito. E belíssimo gol do Eliel, que merece. Eu fico feliz, cara, eu fico muito feliz de ver um menino como esse Eliel, que é muito talentoso, tem um futuro enorme pela frente, fazendo o gol, abrindo o placar. E olha, a Ponte estava merecendo, Boris. É melhor do primeiro tempo todinho no jogo, mereceu 1-0, provavelmente vai para o vestiário com a vitória.
1-0 para Macaca Tigrão e foi o primeiro cruzamento certo do Luiz Felipe, né? Nos demais por baixo, pegava mal na bola, desta vez não, consciente na cabeça do Eliel, que finalizou bem demais. A Ponte está na frente, Tiger. E os dois zagueiros do Linense, que são mais altos do que o Eliel, bem mais altos, o primeiro foi perder o tempo, o Eliel estava entre os dois, e o segundo imaginou que o primeiro ia pegar. O Eliel não tem culpa. Olho aberto, tirou do goleiro conscientemente, lindo gol. A Ponte surpreende. E eu quero ser surpreendido como estou sendo até agora. Belo primeiro tempo da Ponte. Anhanguera Ferramentas, os melhores equipamentos de Campinas, Limeira, Jundiaí, região. Então acesse anhangueraferramentas.com.br. 1-0 para Macaca, reta final do primeiro tempo, estamos com 47,5. Gol de Eliel, cruzamento de Luiz Felipe, a Ponte está na frente, subindo para 25 pontos, e 25 pontos, convenhamos, é uma pontuação considerável, visando a classificação antecipada à próxima fase, o mata-mata da Série 2. No momento em que apita um árbitro, não há tempo para mais nada, termina o primeiro tempo em Lins. Aos 44, Eliel de cabeça marcou. Ponte Preta 1, Linense 0. A bola parou de rolar em Lins, meu caríssimo Edu Pinheiro. Sim, grande Boris. Olha, o Cadão e a Patrícia mandam aquele abraço para o Menegildo lá do São Bernardo, parte de cima. O Menegildo tá com tudo no São Bernardo, hein? Olha, o menino Eliel é a 10ª partida dele, seu segundo gol. Todo mundo sabe o gol que ele fez contra o Náutico. O Náutico, ele entrou, né? Ele entrou no segundo tempo, fez o gol, a Ponte venceu 1-0, depois entrou em pedacinhos. E o último jogo que ele entrou começando, desde o início, foi contra o Náutico. Na última partida do ano passado, não valia mais nada e tal, apenas cumprido tabela, mas lá o Eliel sofreu o pênalti que o Leonaldi cobrou e fez 1-0, né? E agora, esse ano, pela primeira vez, começando como titular, já que o Gé está suspenso, ele marca de cabeça aos 44, a Ponte vence 1-0. A Ponte joga com Kaique França, Luiz Felipe, Matheus Silva, Thiago Oliveira e Jean Carlos, Fraga, Amaral, Matheus Jesus e Cássio Gabriel, Guipira e Eliel. Mais um time diferente, Edu. Sim, um time diferente, porque o Elvis está suspenso, o Ramon Carvalho, volante, que seria a grande opção, suspenso, o Gé, atacante, suspenso, o Arthur está no banco, preservado, vinha jogando de zagueiro, é lateral esquerdo, o Leonaldo está no banco tem também Luan goleiro, Mailton, Diogo Mora, que é da base, lateral esquerdo, o Felipinho, que é meia, 21 anos, veio do São Raimundo de Roraima em 2021, Dudu Ratamoté, banco, André, banco da base, Maurício da base, meio atacante e João Gabriel. Essa é a Macaquinha 1-0. Oi, Zorzinho, queremos ouvi-lo. Olha, Edu, com todo respeito, aliás, com todo respeito mesmo, eu queria, inclusive eu estava dizendo aqui na transmissão, né, já joguei inúmeras vezes naquele campo lá em Lins, sempre times muito fortes, né, e a gente sempre tinha muita dificuldade para enfrentar a Linense jogando em Lins. Agora, para mim, tecnicamente falando, de todos os jogos que eu acompanhei da Ponte na Série A2 e alguns outros paralelamente, esse time é o pior que eu vi, tá? Isso é uma opinião. Tecnicamente falando, pode ser que no segundo tempo a Linense venha num perfil diferente, numa estratégia diferente e surpreenda, vire o jogo. Mas não tirando os méritos da Ponte, que jogou muito bem, que teve o controle da primeira etapa toda, desde o início, a Ponte controlou o jogo. Tecnicamente o Linense não traz tanto desconforto para o time da Ponte, que está bem posicionada, que está bem postada, está jogando um futebol legal, está bem agrupada, em alguns momentos comete um erro aqui, outro ali, dando espaço para o time do Linense, mas que não consegue evoluir a não ser em bola parada. Se o Hélio conseguir dar um pouquinho mais de tranquilidade, a tranquilidade que teve o Eliel, você viu a bola do gol? Cruzamento do Luiz Felipe, ele vem por trás do zagueirão ali, não precisa nem subir, só dá uma escorada, joga a bola do outro lado, tranquilidade, claro, personalidade e concentração na execução que foi feita. Então, é isso que a Ponte precisa ter, para tentar aí ampliar e vencer a partida com uma certa facilidade. Mas não pode desviar o foco, não pode baixar a guarda, porque aí você dá
né, dá campo para o time adversário, dá entusiasmo para o time adversário que pode vir para cima e tentar empatar o jogo. Se a Ponte mantiver a mesma estratégia, a mesma estrutura e fizer tudo aquilo que fez aí na primeira etapa, diminuindo espaço, em alguns momentos linha alta, em alguns momentos linha média, esperando o Linense, em momento algum linha baixa, para não deixar que o time adversário pressione, a Ponte tem tudo para ampliar o placar e vencer aí com facilidade. Repito, Edu, é só não baixar a guarda, é só não deixar a Linense gostar do jogo. Tecnicamente a Ponte está melhor, taticamente a Ponte está melhor e foi para o vestiário ganhando de 1-0 numa belíssima jogada e num belíssimo gol do menino Eliel, Edu. Olha, grande Pedro Gozzi, um amigo nosso. Oi, Pedrão, sempre ouvindo a Bandeirantes. Pedro Gozzi, filho do Sapoia, que apresentava programas aqui, o Encontro com a Saudade, na nossa PR-19 Rádio Educadora de Campinas. Um grande abraço a ele, perguntando sobre o Júnior Tavares, não seguiu com a delegação. Deve estar sendo preservado o Júnior Tavares, que é lateral esquerdo, né? De ofício, começou jogando esse ano pelo meia. É isso aí, já você vai ouvir o gol do Eliel. O nosso WhatsApp é o 971021493. Daqui a pouco o Tigrão vai falar, hein? O Tigrão vai falar problemas lá em Lins, o gramado é terrível, a Ponte vence. É o Cezinha aqui. Ô Cezinho, um abraço de Bauru, hein? Manda um abraço pro Geleia de Bauru, sou de Campinas, moro em Bauru, hoje Lins fica mais adiante. É isso aí, Cezinha, muito obrigado. De Bauru, perto de Lins. Edu, boa noite, por gentileza. Qual é o mascote do Linense? É um elefante, né? Que é o Pedrinho da Lagoa do Taquaral, chovendo por aqui. Não diga, tá chovendo na Lagoa. É um elefante, né? O elefante é o símbolo aí, o mascote do Linense. Deixa eu ver. Ô, grande Amália, está impossível, hein? Eliel, o Cruel, é verdade aqui, muito obrigado. Boa noite, Edu. Cássio Gabriel, muito fraco, não tem condições de jogar na Ponte. Assinado Edilson do Jardim Flamboyant. Meus amigos, intervalo já, o Tigrão vai falar. Linense 0, Ponte 1, gol do Eliel. Bandeirantes, futebol. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Aproveite o carnaval com a folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. As melhores promoções você encontra aqui. Confira! Ventilador de teto 3 pás Ventisol, R$ 185,90. Caixa sanfonada para ferramentas Marcon, R$ 104,90. Cortador de grama Trap, R$ 656,90. Visite as lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 laia. Futebol. Olha, meus amigos, há 34 minutos, o moço de Piracicaba, Leandro Boles, narrando, fazia a seguinte observação. Vai, Boles. Olha a Ponte, Eliel tá na área, dominou, vai marcar, demorou pra finalizar, Eliel. Incrível a chance que a Macaca teve, a bola enfiada. Na verdade, foi um bate-rebate, sobrou pro Eliel. Ele dominou, invadiu a área, tentou chapar a bola com o pé direito, mas não conseguiu. Não conseguiu, mas aos 44, se não vai com o pé, vai com a cabeça. Vai, Boles. Aqui vem para a Macaca com o Felipe Amaral. Com o pé direito, ele abriu na ponta para Luiz Felipe. Eliel e Matheus CG, seus na área. Vem cruzamento pelo alto para Eliel. Tentou de cabeça no canto, golaço! Gol, é 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 gol. Da Ponte! Eliel! O garoto tem a nova estampada na camisa. Predestinado, iluminado, o primeiro dele na temporada. No cruzamento de Luiz Felipe. Desta vez ele meteu no alto, na segunda trave. O Eliel nem subiu. Cabeceou com capricho, com estilo, tirando do goleiro João Gabriel para abrir o placar em Lins. Vibra a macacada. Eliel também vibra com os companheiros do banco, com a comissão técnica. Eliel coloca lá dentro. Pula, 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 pula.
Pula, sai do chão e vibra a macacada. Eliel de cabeça abre o placar em Lins, na marca de 44 minutos de bola rolando do primeiro tempo. Solte o grito, grite comigo, nação ponte-bretana. Tá registrado, o gol é de Eliel. Ponte Preta 1, Linense 0. João Gabriel não chora não, goleirão, uma bola dorme no fundo da sua rede. É o seguinte, um abraço ao Totó do Flamenguinho do Cambuí, que saudades, um abração, Totó. Esse Eliel tem cheiro de gol, grande Totó. Boa noite, Edu, seguimos firmes aqui, fortes. Deixa eu ver aqui, é o José Luiz da Miguel Vicente Cury, muito obrigado, hein, gente. Paulo Agus de Rio Claro, boa noite, muito agradecido. Cadê o Fábio Sanches? Ainda tá no estoque, departamento médico, se machucou na pré-temporada, deve voltar mais 1 ou 2 jogos, hein? Mas agora, 1-0 vence a Ponte, o comentário é dele, Oi! Valdemir Gomes. Tigrão. Bom, desde quando a gente anunciou aqui todas as dificuldades que o Hélio teria para montar a equipe, a gente vem prevendo imensas dificuldades para a Ponte nesse jogo de Lins. Por quê? Porque perdeu jogadores muito importantes. Elvis, Gé, Arthur, Ramon Carvalho, Leonaldi, que foi poupado, entre outros. Então, a dificuldade é muito grande. O próprio Ratamoto, né, já não vem tendo aí algumas rodadas, aliás, desde o início, o Fábio Sanches. Então, é uma dificuldade muito grande. O elenco da Ponte é curto. Então, nós sabíamos que as dificuldades seriam muito grandes, mas o linense, talvez sentindo todos os desfalques, informados os jogadores do Linense de que os principais jogadores da Ponte estariam fora, talvez imaginaram assim que ia ser uma espécie de caçapa cantada, de que o Linense ganharia o jogo na hora que bem entendesse. E a Ponte entrou organizada, jogando agrupada. O Matheus Jesus faz uma partida exuberante de novo nesse primeiro tempo. Jogou, inclusive, mais adiantado do que o Cássio Gabriel. A Ponte joga tipicamente com 2 volantes e 2 meias. Sem a bola, recompõe com esses 2 meias e fecha uma primeira linha de 4. E não deu muitas chances para o Linense, que jogou muito mal. Mas são 2 situações. A primeira delas, a Ponte neutralizou o Linense. Então a Ponte contribuiu para que o Linense não jogasse bem. E o Linense, numa noite de baixíssima inspiração, produção técnica e produção física, aceitou o predomínio da Ponte. Então o Macaco foi melhor no primeiro tempo. Para mim, uma surpresa agradabilíssima. Eu cheguei aqui a atribuir, antes do início da partida, favoritismo para o Linense, e continuo afirmando que dentro das dificuldades e da quantidade de desfalques para um único jogo, que o empate é bom. Claro que a vitória é sempre melhor. Só que isso tudo que a gente fala é na frieza do pré-jogo, é absolutamente na teoria, é na estática, né? É dentro de algo não animado, é dentro de algo projetado. E dentro desse panorama estático, eu imaginei a Ponte com mais dificuldades. Mas o time surpreendeu, pelo primeiro tempo está de parabéns. Não acredito também que a produção técnica do time da casa, o Linense, seja tão baixa para o segundo tempo. E a gente espera, obviamente, que a Ponte consiga manter-se organizada, consiga ter o Matheus Jesus, esse sim, fazendo a função de aproximação do Elvis, com 3 chutes a gol, 2 fora do alvo, mais raspando, e uma no alvo, com bela defesa do João Gabriel. Então, se o Linense não crescer e não tratar de jogar a bola que ele não jogou no primeiro tempo, meu caro Boles, a tendência, sendo mantido no panorama do primeiro tempo, é que a Ponte vença o jogo e talvez até ampliando esse marcador. Só que eu
depois de ver esse negócio aí durante tantos anos, não acredito que a equipe de Lins vá aceitar com tanta passividade o domínio exercido pela Ponte no primeiro tempo. Acho que teremos um jogo diferente. Se ele não mudar, a Ponte certamente vai surpreender, vai conquistar um grande resultado e caminha a passos largos a somar o 25º ponto em 30 disputados após esse jogo, claro, o que é uma marca realmente muito interessante e até impressionante. Eu me surpreendi com as duas coisas, com o Linense exigindo tão pouco e com a Ponte produzindo tanto pelos problemas que tem. Leandro Bolles. Muito obrigado, Tigrão. Já já o segundo tempo para você ligado aqui no futebol da Bandeirantes. A Macaca está vencendo por 1-0. O gol do Eliel aos 44 minutos. Aliás, este gol já está no Instagram da Rádio Bandeirantes. Para você que ainda não segue, segue lá. O Instagram da Rádio Bandeirantes, @Rádio Bandeirantes Campinas. Alô, macacada! Deixe lá o seu like. Para você que ainda não é inscrito no canal no YouTube. E também através do Instagram você tem a oportunidade de ouvir o gol, a narração do gol da Macaca, a nossa transmissão aqui na Rádio Bandeirantes. A Ponte está prontinha para voltar e o Linense também já voltou. Pois não, Edu? Não, é o seguinte, um alô para Jacutinga, tem o Vandão. O Vandão mandou aqui um zap, um áudio muito bacana. Tá com a família lá, tá com a Valquíria, sua esposa, está com a dona Júlia, sua sogra. Jacutinga chove demais, tá chovendo demais. Chegando aqui o WhatsApp, tá chovendo aqui na Lagoa do Taquaral, região do Taquaral. E o Bandão falou, Edu, a Linense vai virar, hein? O Linense vai virar, anota aí. Pronto, seu Bandão, tá anotado aqui, tá bom? O Cezinho, eu falei aqui, é de Bauru, né? Fica perto de Lins aqui, tá chegando muita mensagem. Edu Eliel passou o primeiro tempo correndo que nem o louco, porque a bola não chegava. Tem cheiro do gol, ele guardou, beleza. Quem que é? É o Paulo e a Rita Maluca, de Jacumã, lá em Conde, na Paraíba, na Praia do Amor. É Praia do Amor, mas eles estão sempre ouvindo a Bandeirantes. A gente vai fazer uma excursão para ir para lá, Edu. Tem que ser. Tem vamos que ficar ser. lá na casa do Paulão. Ele falou assim, Edu, você precisa de ver o carnaval que já começou, Edu, vem pra cá. Eu adoro o carnaval. Ô, Edu. Ô, seu Tigrão. Sim. Você me deu um susto agora, pô. Que foi, Eles estão na Praia do Amor e estão sempre ligados. Pô, na Bandeirantes. Você ia falar outra coisa. Não, mas eles... Você precisa de... Lá em, falou, Edu, você tem que vir pra cá. Praia do Conde, Praia do Amor, lá em Conde, na Paraíba. Sensacional. Mas que bola e pergunte, você pensou o quê, ô Tigrão? Que o Edu tivesse falado o quê? Só pra... Coisando. Tava o quê? Coisando. Coisando, entendi. Muito bem, vai começar o segundo tempo. Tivemos uma alteração do Linense, é melhor não nem comentar. O Vitão saiu com a 5, Vitão que é primo do Tigrão, para a entrada do Serginho com a 17 no time do Linense. Serginho, portanto, em campo no lugar do Vitão e a Ponte, o mesmo time da primeira etapa. Vai autorizar o árbitro. Vai autorizar o árbitro do jogo Linense e Ponte 1-0 para Macaca. Apita o árbitro. Tem bola rolando a partir de agora. Vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Com Pede Bola, Pede Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui na... Vamos juntos pro segundo tempo, sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. O Gleger age corretamente aí, o L dos Anjos, não faz nenhuma alteração no time do Linense, aliás, no time da Ponte? Sem dúvida nenhuma, age corretamente. Agora, falando aí da Praia do Amor, sim, gostaria de saber do Tigrão o que diria o mascotinho da Linense se estivesse na Praia do Amor. Vamos fazer um churrasco? e eu fico na churrasqueira. Bom, vem embora o Linense. Eu estava imaginando aqui Edu Pinheiro na Praia do Amor, hein? Sensacional. Sunga azul, né? O Edu adora o azul, né? O blue. E, consequentemente, lá na Praia do Amor, em Jacumã, na Paraíba. Vamos fazer esta excursão. Vamos providenciar uma excursão lá para a Praia do Jacumã. Praia do Amor, em Jacumã. Tem escanteio Linense para fazer a cobrança. Lá pela esquerda vem Rodrigo Gaia. Autorizar a cobrança. Matheus C. Jesus não tirou. Olha a sobra da bola. O chute cruzado. Bateu, rebateu, tira a defesa. Voltou para Serginho. Ele bate colocada. A bola explode em Felipe Amaral. Sobe e vai embora. Linha de fundo, escanteio para o Linense. A chegada do Serginho.
Quase o Linense no primeiro lance do segundo tempo empata. Tem mais um escanteio Linense para bater, 1 minuto e meio segundo tempo. Vem na pressão Linense, 1-0 para Macaca. Para a bola Rodrigo Gaia, autorizar a cobrança, pé canhoto, levantou na segunda trave, para a boca do gol, subiu, tirou Thiago Oliveira. Vem para a Macaca, tenta armar o contra-ataque, chega primeiro o Léo Mancha, recupera, clareou, pé direito, chute, explodiu no Fraga, insistiu, chega Fraga para fazer o corte. Cássio Gabriel não dominou, a sobra da bola fica para Felipe Costa, recolheu, dominou, sai da ponta, vem para o meio, pedalou, entrada na grande área, puxou a bola, esqueceu da bola. Entra e corta, tira a defesa, volta para o Matheus C. Jesus, enfiou no comando para Eliel, ele é o cruel, carrega a bola, vem trazendo a Macaca para o campo de ataque, sofre a falta. Tá dizendo que atingiu a bola o Léo Mancha, mas esqueceu de dizer para o árbitro que por cima ele empurrou o garoto Eliel. O jogo tá parado, tem falta para bater a Macaca em Glaguer. E foi falta, né? Ele foi empurrado. Agora, o que joga o tal do Matheus Jesus é impressionante, né? Cabeça erguida, qualidade. Esse menino realmente tem um futuro assim. Se botar a cabeça no lugar, né? Se tiver focado, se começar a entender a qualidade que tem, o futebol que tem, vai longe. Tem muita qualidade na perna esquerda do Matheus C. Jesus e leitura de jogo. Ele está ali, ó, dentro da grande área do Linense. Tentando o desvio de cabeça, Cássio Gabriel vem para o levantamento, pé direito levantou para a boca do gol, subiu, tirou a defesa com Lucas. Estouro da bola fica para o Linense no campo ofensivo com o Rian. Rian recolhe, domina para Elionai, tentativa de tabela, saída do time do Linense. Ainda Elionai, ajeita, domina com o pé direito, volta o jogo para Rian. Rian por dentro para o Matheus Paulista. Volta o jogo na quarta zaga para Lucas. Lucas por dentro para Léo Mancha. Quem domina para o time do Linense. E aí, o Gleger já falou. E aí, Tigrão, age corretamente. O Hélio não realiza nenhuma alteração no intervalo, Tiger. Acho que sim, acho que o time foi bem no primeiro tempo. Não precisaria mexer, pelo menos nesse momento. E com relação ao Linense, o Edson só tá cheio de má intenção, né? Ele tira o Vitão volante e vem com o Serginho, que pelo posicionamento ali é um meio ofensivo e já mandou uma pro gol com muito perigo. Ela desviou na trajetória, poderia a ponto ter tomado o empate. Então, o Edson só abre o time e vai para cima da Ponte. Vinha a Macaca com Guipira. Fez até uma boa jogada, mas na hora da finalização pegou muito mal na bola. A bola subiu, foi embora pela linha de fundo. É tiro de meta para o Linense. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Então acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. A Ponte já recupera Cássio Gabriel na meia direita. Enfiou no comando, chega o zagueiro para cortar. Guipira insiste, entra e corta Felipe Costa. Pressionado, ele consegue o passe, tirar a direita para Léo Mancha. Tenta sair do time do Linense, carrega a bola, chega o Guipira, desvia, a bola sai. Lateral para o Linense bater pela direita no campo ofensivo. Felipe Costa vem para a bola, pertinho da risca no meio campo. Ele cobra, volta o jogo para Léo Gaúcho, mais atrás ainda para o goleiro João Gabriel. Linense 11 pontos, iniciou a rodada com essa derrota, permanecendo com 11 pontos. João Gabriel com o pé direito, levanta a bola para o campo de ataque, tentando aqui na ponta, recebe, domina, coloca no terreno, Rodrigo Gaia, perde a bola, Luiz Felipe já recuperou, soltou para Cássio Gabriel, falta em cima dele, cometida pelo Elionai. O jogo está parado, tem falta, Macaca para bater. Pela direita, um pouco depois da risca no meio campo, 1-0 para Macaca. Gol marcado pelo Eliel de cabeça aos 44. Matheus Silva com o pé direito, inverte o lance. Tentou Guipira na entrada da grande área, tira a defesa. Voltou para Matheus C. Jesus. Para Guipira, dominou, limpou para Matheus C. Jesus. Entrada da grande área. Um bolão para o Jean Carlos. Limpou, tentou passe atrás para Felipe Amaral. Tira a defesa e a bola bateu no árbitro. Poderia ter batido pro gol, Jean Carlos, ele preferiu assistência para o Felipe Amaral, mas o passe foi curto, a defesa cortou e, consequentemente, na sequência, o árbitro parou. É posse de bola pro Linense, perde uma grande oportunidade a Macaca, sai jogando mal o Linense, Guipira na entrada da grande área, clareou, limpou, cortou, rolou, Cássio Gabriel de frente pro gol, bateu no canto, é gol! Gol! Da Ponte! Cássio Gabriel tem a
21, estampada na camisa. Na saída errada do Linense, Guipira recuperou, cortou, limpou, ameaçou bater, rolou na meia direita para Cássio Gabriel. Ele encheu o pé direito no canto esquerdo do goleiro na meia altura. Pelo gol, chute forte, indefensável para a meta de João Gabriel para ampliar o placar em Lins. Coloca lá dentro do Cássio Gabriel, vibra a macacata. Cássio Gabriel amplia, pula, 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 sai do chão e vibra a macacada. Cássio Gabriel, um chute forte, potente de fora da área. A Ponte Preta amplia em Lins. Na marca de 6 minutos de bola rolando do segundo tempo. Solte o grito. Grite comigo, nação Ponte Pretana. Tá registrado em Lins. Cássio Gabriel, Ponte Preta 2, Linense 0. João Gabriel não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, Gleger Zorzin. Uma saída errada do João Gabriel, né? Ele foi quebrar a bola pra frente, né? Tirar a bola, pegou ali nas costas do volante do Linense, sobrou no pé do Guipira, evoluiu a jogada. Passou ali para o Gabriel, que finalizou de fora da área. Ele bateu muito forte. Tudo bem que eu achei uma bola defensável, tá? O João Gabriel chegou meio sem fundamento ali e não conseguiu fazer a defesa. Mas não interessa. Bola na rede é aquilo que eu estava dizendo no intervalo. Se a Ponte mantiver a mesma postura, a mesma intensidade, o mesmo esquema de jogo e a mesma estratégia, vai ampliar o placar. E foi o que aconteceu, ó. Menos de 8 minutos, a Ponte já está 2-0 no placar, toma conta do jogo, comanda o jogo, só tem que estar atento às bolas paradas, falta, escanteio, ficar muito ligada e concentrada, que leva mais 3 pontos. Mas fez por onde? Fez por onde, buscou e foi um belíssimo chute, mesmo contando ali com a, não vou dizer falha, né, mas poderia ter defendido o João Gabriel. O Cássio Gabriel não tem nada com isso, foi lá e botou a bola na rede, Ponte Preta 2-0, bola. Eu disse na narração que era indefensável, mas revendo o lance realmente dava para pegar, mas pegou muito bem na bola o Cássio Gabriel. A Ponte amplia e o Fraga está saindo, mancando, sentindo a perna esquerda, e o Leonaldi vai entrar no seu lugar. Já está prontinho para entrar ali, o Leonaldi vai entrar na macaca. Tigrão 2-0, Cássio Gabriel amplia. A saída errada do Linense, a Ponte não tem nada a ver com isso, 2-0 no placar, Tiger. Tava ligado do Guipira, é um jogador esforçado, como a gente disse, às vezes com dificuldade de finalização, mas ele poderia até ter chutado, ele rolou pro Cássio Gabriel, que tinha um ângulo melhor para a batida, e ele bateu no canto do goleiro, só que a bola faz uma curva, né? Ela tá indo mais centralizada e depois curva e bate praticamente na bochecha da rede. Belo gol de fora da área, pegou cheio, pegou justo o Cássio Gabriel. E o xará dele, o João Gabriel, foi um pouquinho tarde. E quando foi, não dava mais. 2-0 para Macaca. O melhor carnaval de ofertas de Campinas, Limeira, Jundiaí região está na Anhanguera Ferramentas. Aproveite as promoções imperdíveis da folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. Confira no site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Rodrigo Gaia vem para a cobrança do escanteio para o Linense. Aliás, falta, ele atravessou todo o campo. Vem para a cobrança na falta na meia direita. Rodrigo Gaia, autorizada a cobrança. Pé canhoto, levantou para a boca do gol, desvio. Kaique França, sem trabalho algum para fazer a defesa. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 10 minutos e meio, segundo tempo. Série A2, 10ª rodada no Gilbertão em Lins. Macaca na frente, Ponte Preta 2, Eliel e Cássio Gabriel. Linense 0, Edu. Um abraço pro Custódio Silva. Alô, Furlan, aquele abraço. O Edson Elias e o Wagner do São Gabriel. Antes de bater o segundo gol, já tinha arriscado aqui, Edu, vai ser 3-0, hein? Olha, pelo Paulistão, terminou lá em Ribeirão Preto, Botafogo 1, São Bento 0. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol, e o melhor é aqui na Bandeirantes. Aliás, o Edu, você citou aí o São Bento, terceira derrota seguida do São Bento, né? Iniciou muito bem a competição
Mas já são 3 seguidas, viu, Edu? O São Bento subiu no passado, né? Portuguesa e São Bento subiram e ambos, a Portuguesa tá ali, né? Tá na zona de rebaixamento. Exatamente. A última derrota, né? Além desta hoje, foi a última. A penúltima havia sido por Guarani lá em Sorocaba no último sábado. Aqui o jogo está parado, tem falta o Linense para fazer a cobrança. De novo com o Rodrigo Gaia. Vem para a cobrança do escanteio pela meia esquerda. Vem para a cobrança da falta pela meia esquerda. Rodrigo Gaia. Tentou a inversão, nossa, pegou mal na bola. Eliel tocou, quase ficou com ela. Voltou a sobra ainda para o time do Linense. Quem domina é o Léo Mancha. Eliel pressiona, tentou recuperar. Léo Mancha fez a finta. Léo Naldi também chega na marcação, além de Guipira. Lançamento lá na direita para Elionai. Dominou, levou, ganhou a marcação do Thiago Oliveira. Caiu. O árbitro está apontando um choque normal e apenas a saída de bola. É tiro de meta, apesar do protesto do Elionai. Eu confesso que não vi nada, viu, Kleger, no lance. Não sei a opinião sua em relação a isso. Quero a sua opinião. Jogadores reservas ali estavam próximos do lance e reclamaram. Mas aí o Elionai primeiro ganhou do Thiago Oliveira, invadiu, chegou o Luiz Felipe. E aí, Kleger? Foi nada, né? Foi nada, absolutamente nada. Vai fazer um curso de ator, né? Como é que ele chama? Elionai. Onai, isso. Elionai. O Thiagão não fez absolutamente nada. 12 minutos e 40, segundo tempo, 2-0 para Macaca. Levanta a bola para o campo de ataque, o Kaique França. A Ponte está chegando a 25 pontos. Rebate lá atrás o Léo Gaúcho. Tira Léo Naldi. A sobra da bola fica para Elionai. Apostou corrida com João Carlos. Faz o break. Voltou para Serginho. Serginho pela meia para Léo Mancha. Faz boa finta. Escapou, limpou, fintou. Deixou na ponta para o Matheus Paulista. A bola deu uma escapada. Chega Jean Carlos. Tira para Macaca. Tentou passar para Matheus Jesus. Guipira tentou. Chega primeiro Serginho. Recupera ainda para o time do Linense. Ele sai da ponta. Vem para meia. Volta para Léo Gaúcho. De novo para Serginho. Serginho abre na quarta zaga para Rodrigo Gaia. Tem a posse driblar dominada pelo Elefante da Noroeste. Tenta vir para o campo de ataque. Passe errado. Chega Léo Naldi. Recupera para Felipe Amaral. Para Cássio Gabriel na meia direita com liberdade. Soltou na ponta para Eliel. Eliel recolheu, dominou, tentou levar para o fundo. Faz o break. Volta para Luiz Felipe. A Ponte troca passes no meio campo agora com Matheus Silva. Matheus Silva abre vira direita para Luiz Felipe. Luiz Felipe recolheu, dominou, marcação dupla para cima dele. Girou bonito. E escapou dos dois. Vem carregando a Macaca pelo setor direito. Aí ficou preso, isolado. Perdeu a bola. Insistiu Elionai. Caído. Toca na bola. A bola sai. Tá reclamando ali com o Bandeira ainda em relação àquele lance lá atrás. O árbitro marcou sua lateral. Cássio Gabriel girou, levou vantagem, sofreu a falta. Felipe Amaral com a sombra. Pela meia para Matheus Jesus, tentou a finta. Foi desarmado, insistiu, voltou a sobra. Lucas tirou, o árbitro pegou a falta do Matheus Jesus. Em cima do Felipe Costa, o jogo está parado. Falta que o Linense vai cobrar. Rocha Autopeças. Há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Guipira dá o bote, recupera para Macaca. Léo Naldi na meia esquerda para Felipe Amaral. Girou para cima do marcador na cabeça do grande círculo. Passou Luiz Felipe pela direita. Ele prende, segura, roda a bola, gira para Matheus Silva. Tem a posse de bola dominada no círculo central. Abertura pela direita para Luiz Felipe. Vem bola Macaca, segundo terço do campo. Você ligado no futebol da Bandeirantes, no AM, no FM, no YouTube. Domina pela minha direita, Cássio Gabriel, autor do segundo gol da Macaca. Para Luiz Felipe, a tabela com Cássio Gabriel. Para Luiz Felipe, chega primeiro o zagueiro Lucas. Leva a bola para a linha lateral e com a canhota levanta para o campo de ataque. Tentou o Igor Badio. A falta ele ficou reclamando com o árbitro que não existiu no círculo central. A bola volta para a Macaca. Tigrão e o jogo, 15 minutos de segundo tempo. 2-0, a Ponte vence em Lins. Tiger. Linense sentiu o segundo gol que tomou. Sentiu porque voltou para o primeiro tempo mais intenso. Sentiu porque voltou empurrando a Ponte contra o seu próprio campo. O Linense subiu as linhas, tirou um volante, depois um meia atacante. Só que foi sair jogando errado, cometeu um erro infantil. A Ponte se aproveitou bem, fez o gol. E aí o Linense, tomando o segundo gol, arrefeceu. A Ponte controla bem, pelo menos até esse momento. Tem muito jogo pela frente, mas a Ponte controla e administra neste momento com tranquilidade a vantagem importante de 2-0. O Hélio foi obrigado a fazer uma alteração, a saída do Fraga, saiu machucado, confesso que não vi o lance, foi uma pancada, enfim, a TV também não mostrou o replay, mas ele saiu, o Léo Naldi entrou no seu lugar. Achou até que não era a intenção do Hélio dos Anjos em utilizar bastante o Léo Naldi, mas por uma situação de jogo,
Leonaldo entrou com menos de 10 minutos, com 10 minutos praticamente do segundo tempo. O jogo está parado, falta aqui o Linense, já cobrou Elionai, domina. Ele faz a finta, escapou da marcação no primeiro, também no segundo. Chega na marcação, Felipe Amaral. A sobra da bola ainda para o Linense. O Juan acabou não dominando, a bola saiu em lateral para Macaca bater aqui pela direita no campo defensivo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 16h40, segundo tempo. No tic-tac do tempo, embalo desta emoção, eu confirmo, Série 2, 10ª rodada, de um total de 15 nesta primeira fase, do Gilberto Siqueira Lopes em Ninhos. Ponte Preta 2, Elial no primeiro tempo, Cássio Gabriel no segundo, Linense 0, Edu Pinheiro. Olha, Paulistão amanhã, 19h30 do Brinco, Guarani São Bernardo, quem narra é o amigo Batista, 20h30 amanhã, Morumbi, São Paulo, Inter de Limeira. Olha, de Jacutinga, o PC, avisando aqui que o Fraga torceu o joelho. Obrigado, PC. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Valeu, PC, o ouvinte da Bandeirantes, sempre ligado, conectado ao meu amigo João Paulo Formaggio da Garamaggio, sempre ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes. E o elefante tá atrapalhando, o árbitro foi lá e pediu para ele ficar longe do gol. Vem levantamento da entrada da grande área, Kaique França, tranquilo, saiu do gol para fazer a defesa. Você viu ali, né, Gleger? Tá atrapalhando o mascote do Linense. O mascotinho não tem jeito, né? Tá ali, tá triste com o resultado, né? Tá gesticulando. Que ele quer entrar em campo, ele seria o quê? Goleiro? Será que ele queria entrar em campo, seria o quê? Goleiro? Eu acho que ele seria goleiro. Até que tamparia todo o gol, né? Eu acho que ele seria goleiro. Agora, ô Bolis, assim, é preocupante a questão do Fraga, hein, cara? Ele saiu ali amparado, né? E a gente percebe que, inclusive, o Leonaldo foi ali cumprimentá-lo e tal. Ele nem conseguiu dar muita atenção. Tá sentado lá no banco, lá provavelmente já com aquele gelo. Mas é preocupante. Olha ele aí, o mascotinho da Linense. 97102149319 é o código de área, é o WhatsApp da Bandeirantes, 971021493. Vem para o Macaca, Matheus Silva lançou, Gui Pira recebeu, dominou em posição irregular, impedimento marcado, jogo paralisado. O melhor carnaval de ofertas de Campinas, Limeira, Jundiaí, região, está na Anhanguera Ferramentas. Aproveite as promoções imperdíveis na folha de ofertas da Anhanguera Ferramentas, confira no site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Deixe o seu like no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, seja um cara legal, mais de 16 mil inscritos. Aqui corta Luiz Felipe de cabeça. Igor deixa a bola sair, Serginho cobra. Cobrou rapidamente o lateral pela meia esquerda, quem domina é Juan. Juan por dentro para Serginho. Serginho ajeita, domina pela meia esquerda. Vem o Linense. Bloqueia a Macaca. Evita a ação ofensiva do Linense. Que recomeça com o Lucas para Serginho. Chega na marcação Felipe Amaral. Comete a falta na meia esquerda. Tem pressa o próprio Serginho. Cobra a falta. Solta o jogo por dentro para Léo Mancha. Abertura pela canhota para Rodrigo Gaia. Segundo terço do campo. Prepara o cruzamento. Levantou para a boca do gol. Desvio de cabeça. Espalma. Pega, larga. Pega de novo Kaique França. Defesaça de Kaique França. O cruzamento aqui pela esquerda. O mergulho do atacante do Linense para grande defesa do Kaique França. O desvio de cabeça dentro praticamente da pequena área. Por muito pouco o Linense não diminui o placar em Gleger. Exatamente, né? Tava bem posicionado, tava bem colocado ali o Kaique. Fez uma defesa em 2 tempos. Defesa importante, hein? Olha só. Subiu sozinho ali o atacante do Linense. E quem tava com ele era o Maurício, né? Giancarlo, né? Giancarlo tava com ele. Pra variar, só pra variar. E aí não dá. Toma um gol agora, 20 minutos. Pode se comprometer no jogo. A defesa do Kaique realmente foi importante. Grau de dificuldade 7,55. Eu confesso que não identifiquei o jogador que desviou de cabeça. Muito provavelmente foi o Matheus Paulista. Porque, repito, o número do Linense não dá para ver realmente. Uma dificuldade gigante. Mas houve um desvio ali frontal para a grande defesa do Cássio Gabriel. E mexeu o Linense. Foi embora o Igor Badio. Igor Badio com a 9. Para a entrada do Schultz com a 18. Schultz em campo no time do Linense. A Macaca tenta com o Matheus Jesus. Falta. Foi na cara do juiz que não deu porque não quis. Já recupera a Macaca de novo. Matheus Jesus. Carrega a bola pela esquerda. Entrada na grande área para Cássio Gabriel. Rasga. Tira de qualquer maneira a defesa.
Mas ali houve um clima mais quente. O Elionai tá bravo, tá pilhado. O Schultz ali tá colocando a mão no rosto, praticamente no peito ali do Luiz Felipe. A briga me parece ser a confusão do Thiago Oliveira com o Elionai. E foi na frente do banco de reservas da Macaco. O quarto ato tá por ali. O Hélio dos Anjos agora invade o campo. Tá dizendo pro Thiago Oliveira sair. O Elionai tá pilhadão. A confusão é com ele. Dudu Ratamoto já tá prontinho para entrar. Agora o pessoal chega ali, apaziguando a situação, amenizando a situação. Mas o clima está quente. O quarto árbitro viu tudo. Foi pertinho dele ali, pertinho dos bancos. O árbitro está com um cartão para mostrar, muito provavelmente pro 10. Pro Elionai. Tá chamando o Elionai ali no canto. E agora sim aplica o cartão pro Elionai. Camisa 10, o Linense. E os jogadores do Linense pedem para que o árbitro também mostre para o jogador da Ponte. Tá chamando ali? Não. Tá pedindo a bola. Tá segurando a bola. A confusão que existiu ali realmente do Elionai. O Matheus Silva também estava por ali. Não sei se teve alguma agressão ou uma tentativa de agressão, porque o Matheus Silva se revoltou e foi em direção ao quarto árbitro, dizendo que ele havia visto a situação. Leonaldi apontou, o Luiz Felipe também. Situação ali com o jogador Elionai, que recebeu o cartão amarelo. Muito bem, a Ponte fará mais 2 alterações. Cartão amarelo confirmado para o Elionai. Deixa eu aproveitar e mandar um grande abraço para o meu amigo e irmão Edivaldo Tietz. Esse ícone do rádio e da televisão do interior do Brasil, aos domingos, sempre com Milton Neves no Domingo Esportivo da Bandeirantes São Paulo. Está nos acompanhando, uma audiência qualificadíssima. Alô, Edivaldo Tietz, um grande abraço para você, obrigado pelo carinho e pela audiência. A Ponte mexe. Está indo embora o Matheus Jesus. Camisa 20 para a entrada do Mailton. Mailton com a 2. Entrando no lugar do Matheus Jesus. E está indo embora o Cássio Gabriel com a camisa 21. Para a entrada do camisa 18 na Ponte. Que a gente vai confirmar já já. O 18 na Macaca que entra também. É exatamente o... Bom, 18 na Macaca não, né? Tá saindo 21, Cássio Gabriel. Agora trocou, 17. Não, 18 tem, é o Maurício. Maurício em campo na Ponte com a 18 para a saída do Cássio Gabriel. E a saída do Matheus Jesus para a entrada do Mailton. Portanto, 2 alterações na Macaca. Jogo reiniciado, quase 24 deste segundo tempo, 2-0 para a Ponte. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Temos também a saída do Guipira com a 7 para a entrada do Dudu Ratamoto. Tigrão, 3 alterações para você comentar. Já já o Tigrão comenta. Aqui Dudu Ratamoto entrou ligado, fez a finta, mas acabou sendo desarmado. E aí, Tigrão? A Ponte, sem o Matheus Jesus, fez um partidaço, vai sentir. Vamos ver como é que ele arruma esse meio campo. Ele vai trazer o Luiz Felipe. Ele vai trazer o Luiz Felipe por dentro e vai pôr e vai colocar o Mailton na lateral direita. Quer dizer, vai fechar espaços, a Ponte vai marcar mais, mas vai perder muito em qualidade na chegada à frente, nos arremates a gol. E também na bola parada. Jogou muita bola o Matheus Jesus. E o Cássio Gabriel, que fez um gol, também foi bem. E aí veio o Maurício. O Maurício é um segundo volante. Mas ele encarna bem a função de meia. Ele também se apresenta bem à frente. Não me preocupa, não, o Maurício na do Cássio Gabriel. Mas a saída do Matheus Jesus pode fazer com que a Ponte venha a perder o controle do jogo, porque era ele o grande coordenador de ações da Ponte do meio campo para frente. E para você, Gleger, estas 3 alterações, Mailton, Maurício e Dudu Ratamoto na Macaca. Então, aparentemente, ele vem com o Mailton na segunda linha, numa dobra. Olha a chegada do Linense com chute, saiu na cara do gol, pé direito, bateu para fora! Perde uma grande oportunidade, ficou cara a cara. O Kaique França cresceu na frente dos chutes e perdeu uma grande oportunidade. A bola passou à esquerda, um chutão do goleiro. O desvio de cabeça do atacante ganhou do Jean Carlos, longe, distante do lance. E o chute saiu na cara do gol, perdeu uma grande chance em Gleguer. Perdeu uma grande chance, cara. Tirou do Kaique, fechou bem o ângulo. Tinha tudo para fazer 2-1 aí na belíssima reposição do goleiro João Gabriel. Teve o desvio ali, vacilo da zaga pontepretana. O Matheus
Parece que deu uma cochilada ali e o menino foi lá na cara do gol. Tem que estar atento, a Ponte tá 2-0 por 26 minutos. Não precisa, né? Não precisa tomar esse tipo de jogada. Isso aí é erro de posicionamento. Agora, o posicionamento da Ponte, aparentemente, o Mailton vem na segunda linha, ele numa dobra pelo lado direito, tá? O Luiz Felipe tá lá na lateral ainda e o Mailton como o segundo homem à frente ali, protegendo. O Hélio deve vir com 2 linhas de 4. Né? Ele vai colocar o Leonardo Amaral e também o Maurício por dentro. Dudu Ratamoto aberto de um lado, o Mailton do outro e o Eliel à frente. Provavelmente é esse o posicionamento da Macaca. A Ponte tem falta para bater, cobrou o Thiago Oliveira, volta o jogo para Felipe Amaral. Você ligado no AM, no FM, na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, também através do YouTube. De primeira tentou o passe, o Mailton acabou errando, a bola saiu. Lateral pro Linense bater. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. 27 minutos, segundo tempo. Série A2 do Paulistão em Lins. Macaca 2, Eliel e Cássio Gabriel. 0 pro Linense, Edu. Amanhã, em Série A2, 15 horas, tem 2 jogos na Javari, Juventus e Oeste. Isso mesmo, quarta-feira braba, 3 da tarde. Também Monte Azul e Comercial. E um abraço pra ela, o Ray-Ban mais bonito do WhatsApp. Quem? A Rosa. Alô, Rosa, que Ray-Ban charmoso. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, você ligado, juntos em uma só emoção, a emoção do futebol do rádio. Aliás, ontem foi o Dia Mundial do Rádio, nada supera a emoção inigualável do futebol no rádio. Bola para Jean Carlos, ele gira para cima do marcador, tira mal, voltou para Serginho pela meia, para ele Ionai, soltou para Schultz, na entrada da grande área, o centroavante gira, bate Schultz. Ô Schultz, 10 letrinhas para você, lamentável. Péssima finalização de Schultz, a bola vai embora pela linha de fundo, é tiro de meta para Macaca. O melhor carnaval de ofertas de Campinas, Limeira e Jundiaí e região está na Anhanguera Ferramentas. Aproveite as promoções imperdíveis da folha de ofertas da Anhanguera Ferramentas. Confira no site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Maurício enfiou boa bola na ponta para Mailton, vem para Macaca, tentou invadir a área, chega o zagueiro, tira mal, Mailton recuperou, tentou por dentro o passe, afasta de qualquer maneira Léo Gaúcho. Maurício não domina, a sobra da bola fica para o time do Linense. Sai jogando no campo ofensivo o Rodrigo Gaia. Ele ajeita, termina com o pé direito, ameaça o lançamento, Maurício dá o combate. Ele volta na quarta zaga para o zagueiro Lucas. Lucas mais atrás ainda para o João Gabriel, aperta o Eliel. O goleiro consegue o passe para Léo Gaúcho na zaga central. Agora é apertado pelo Dudu Ratamoto. Tira mal a zaga do Linense. A Ponte recupera Leonaldi para Mailton de frente para o gol. Eliel abriu, tentou passe por dentro. Tira a defesa. Voltou para Mailton. Carregou, limpou, escapou. Voltou para Dudu Ratamoto. Puxou a bola, foi para o caminho errado e desarmado. Entra e corta Lucas. Lucas tira para o time do Linense. A sobra da bola fica para Rian. Rian recebe, domina, parou, prendeu, olhou, pensou por dentro. Boa bola para Serginho, para Léo Mancha. Carregou a bola, chega Matheus Silva. Tentou tirar, não tirou. Falta para cima dele. Tá reclamando ali o Maurício, mas a falta foi do Matheus Silva. Para cima do camisa 7, Léo Mancha. O jogo está parado, viu, Gleger? Foi falta, né? Foi falta o Matheus Silva ali. Chegaram ali no... Tentou, o jogador tava retardando. Eu acho que foi o Maurício que fez, né? Ele é que faz a falta. Falta, não tem o que reclamar. É só posicionar o time e ficar atento na bola parada, porque o time do Linense, na hora que entrou esses meninos aí nas substituições, deu uma melhorada no jogo. Amanhã, meio-dia, na tela da Band Mais TV, a matéria completa desta vitória até aqui da Macaca, 2-0 para cima do Linense. Também a preparação do Guarani para encarar o São Bernardo. Carlos Batista com a sua equipe de comentaristas, além dos quadros que são sucesso absoluto. Tem um na lata, hein? Personagem do dia, subestimado, superestimado. É o programa Os Donos da Bola, de segunda a sexta-feira, meio-dia, na tela da Band Mais TV. Bola rolada, Schultz, o pé direito. Schultz. Eu vou dar uma segurada no Schultz agora. Ele errou o Porque o Schultz teve um desvio no meio do caminho, né? Porque senão seria lamentável, elevado à quinta potência. Escanteio, viu, Gleger? Ele errou o Schultz. Totalmente, né? Foi o Schultz quem perdeu aquela chance claríssima, cara a cara com o Kaique França. 2-0 para o Macaca, 31 segundo tempo. Rodrigo Gaia.
O lateral esquerdo vem para a cobrança do escanteio. Autorizada, levantamento para a boca do gol. Tira a defesa. Autorizada a cobrança, tirou o Luiz Felipe. Tem lateral Linense para bater pertinho da linha de fundo. 2-0 para Macaca. Vai chegando a 25 pontos. 8 vitórias nesta Série 2. E na sequência terá 2 jogos em casa. Santista no sábado e na quarta-feira de cinzas o Primavera. Cruzamento para a boca do gol. Matheus Silva não tira. Elionai com a sobra tentou levantar a bola e aí atingiu o Matheus Silva. Ele tentou levantar a bola, tentou um voleio por ali. O em princípio não deu a falta não. Acho que deu, né, juizão? Incrível que você não deu uma falta dessa. Agora está chamando ali o Elionai para que ele peça desculpas para o Matheus Silva. Ele levantou a bola. Não atingiu a cabeça do Matheus Silva, né? Mas foi um lance muito perigoso quando ele levanta a bola dentro da grande área e acaba atingindo não o rosto, mas atingindo o corpo ali do Matheus Silva, pertinho ali do braço. Falta aqui uma Kaique França com o pé esquerdo, levanta a bola para o grande ataque. Tentou aqui na ponta o Dudu Ratamoto, tira a defesa. Vai brigar o Luiz Felipe, de cabeça escora, tentou o comando para Eliel. Chega Lucas para fazer o corte, a sobra da bola fica com o lateral Rodrigo Gaia. Com a canhota, tentando o comando para Leonai. Chega Luiz Felipe para fazer o corte. De cabeça, coloca a bola para fora, cedendo o lateral para o Linense bater. Anhanguera Ferramentas, os melhores equipamentos de Campinas, Limeira, Jundiaí e região. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Mais uma falta marcada em cima dele, Elionai. Agora foi do Léo Naldi. Meia esquerda tem falta para bater o time do Linense. 4 está apontando, falta para o Linense, a Ponte vence por 2-0, mas é aquela velha história, né? Acho que os comentaristas já abordaram. Não pode vacilar para não deixar, evidentemente, o Linense voltar para o jogo. Tem falta para bater, é o Schultz. Quem vem pela bola tem a 18 estampado na camisa. O árbitro colocando a barreira no lugar, correto, segundo o próprio árbitro. Apenas ali o Mailton na barreira. E o Elionai saiu da bola e deixou para o Schultz. Vem para a cobrança na falta para o Linense. 2-0 para o Macaca. Autorizada a cobrança. Schultz, pé direito, levantou para a boca do gol. Matheus Silva de cabeça afastou. Coloca a bola pela linha de fundo e na queda ali colocou a mão na perna. Colocou a mão na perna direita o Matheus Silva. Não haverá necessidade do atendimento médico. Tudo ok com o zagueiro Ponte Bretano, que hoje é o capitão da Ponte. O Linense tem escanteio para bater. Vem para a bola Rodrigo Gaia. Vai levantar de novo lá dentro, Kaique França atento, cruzamento na primeira trave, subiu, tirou Eliel. Auxiliando a defesa, a sobra da bola, Dudu Ratamoto tira mal. Elionai com a sobra, ele arrisca, bate, a bola vai embora. Pela linha de fundo é tiro de meta. Tigrão, eu quero ouvi-lo. Comentarista da opinião forte e precisa aqui na Bandeirantes, é o fera da opinião. 34, 2-0 e o jogo em Tigrão. A Ponte administra, passou a não ter mais a bola. Era natural que, com a saída do Matheus Jesus, a Ponte perdesse o comando do jogo, ele coordenava tudo. A entrada ali de um jogador que é lateral, que é o Mailton, no lugar do próprio Matheus Jesus. Eu imaginei que ele fosse trazer o Luiz Felipe por dentro, não trouxe. O Mailton está se posicionando ali numa meia água, entre uma segunda linha pela direita e uma meia direita. Enquanto que o Ratamoto segura Tigrão, vem para a Macaca, Dudu Ratamoto para Eliel na esquerda, cruzou, a bola foi desviada, João Gabriel tocou na bola e evitou o terceiro gol. E seria um gol contra, um tapa na bola espetacular do goleiro, a bola entraria. Por muito pouco, a Macaca não amplia. Quase na bola roubada em Tigrão. Quase roubada pelo Eliel. Escanteio para a Ponte. Chegou de novo, mas o Ratamoto é que não está se achando. Ora na direita, ora na esquerda, tem que se achar no jogo. A bola desviou ali no corpo do Léo Gaúcho. Quase a Macaca amplia. 35. Vem para a cobrança do escanteio a Ponte com Mailton. Pé direito na bola, capricha que dá. Levantamento. Nossa, Mailton. Bom, deixa pra lá. Direto pra fora, pela linha de fundo. A bola não subiu do jeito que ele gostaria. É só tiro de meta pro Linense. Tigrão, você comentava sobre o jogo. Complete o seu raciocínio, por gentileza. Pois é, a Ponte agora opta pela velocidade do Eliel e do Dudu Ratamoto. Mudou, né? Ela comandava o espetáculo, ela tinha o controle da partida, tinha mais tempo a posse da bola. E agora o Linense, seria normal isso, perdendo em casa, mesmo desordenadamente vai para cima. E a Ponte, quando retoma, tenta meter velocidade. Tem que ter muita atenção e não tomar um gol aí que traz o adversário de novo para o jogo.
A Ponte recupera com Eliel. Eliel soltou para Maurício. Falta para cima dele. O árbitro parou, marcou. Campo defensivo é falta para Macaca. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 36,5, segundo tempo. Tic-tac no tempo, embalo 10, você eu confirmo, você ligadaço no microfone forte e pesado, tradicional da Rádio Bandeirantes. 10ª rodada, Série 2 no Gilbertão. Ponte Preta 2, Eliel no primeiro tempo, Cássio Gabriel no segundo. Linense 0, Edu Pinheiro. Por enquanto, Ponte 25 pontos, segundo a Santista. A Santista tem 19, a Santista joga amanhã 20h30 em casa, Portuguesa, Santista e Ferroviária. Um abraço pro Xandão Vera, está gostando da formação do Hélio dos Anjos. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui o jogo está parado, houve a falta do Serginho para cima do Felipe Amaral do campo defensivo, tem falta, Macaca para bater. Deixe o seu like na transmissão em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que está participando, interagindo no chat ao vivo, obrigado pelo carinho, pela audiência. André Mantovani sempre agitando ali nas redes sociais, no chat da Rádio Bandeirantes, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lateral para Macaca bater pela direita no campo ofensivo. A Ponte ataca neste segundo tempo. Se estivéssemos no Majestoso, pro gol da linha do trem, gol da Fepasa. Aliás, onde está posicionada a torcida Ponte Pretana, macacada presente no Gilbertão. Mailton tentou a tabela com o Luiz Felipe. A devolução não foi boa. Chega o primeiro zagueiro para cortar. Tira de qualquer maneira Lucas, mas pegou na orelha da bola, pegou mal. A bola foi direto para fora. Lateral para Macaca bater. Vamos entrar na parte final do jogo. 38, segundo tempo, 2-0. A Ponte está vencendo o jogo em Lins. Mailton tentou o Luiz Felipe. Briga também Eliel. Bola colocada para fora. Ganha lateral Eliel. Lateral para Macaca bater, vem para a bola Mailton, pertinho da linha de fundo, vem para a cobrança do lateral para a Ponte pelo setor direito. Saída marcação, Maurício, recebe, devolveu para Mailton, marginal do gramado, setor direito, ele balançou, girou, chegou, Serginho tocou na bola, a tabela, Luiz Felipe para Mailton, chega ele, Onai, se atrapalhou, perdeu, voltou para Luiz Felipe, bico da grande área, vem Macaca, Felipe Amaral com o pé direito, levantou na segunda trave, a bola passou, não saiu, Jean Carlos ficou com a sobra, insistiu no lance, o outro está dizendo que a bola saiu. Apontou a saída da bola, é tiro de meta pro Linense fazer a cobrança. E assim que o futebol acabar, já já, aqui na Bandeirantes, vai começar o jogo aberto. E o comando, mais uma vez, vai ser dele. Edu Pinheiro. Edu Pinheiro vai dar o recado aqui no microfonaço da Bandeirantes. É o jogo aberto. Oferecimento Supermercado Taquaral, aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. E Anhanguera Ferramentas, acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Tem falta do Linense para bater com o Léo Mancha. Autorizada a cobrança, levantou para a boca do gol. Felipe Amaral subiu para tirar. Ailton ajeitou para o Felipe Amaral. Tentou sair, rapidamente perdeu a bola. Insiste o Linense, foi para a dividida. Thiago Oliveira perdeu. Insistiu ainda o Linense. Chega Matheus Silva para cortar. Já levanta a bola, programa de ataque. Vem, bola Macaca. Lançamento para Eliel, mano a mano. Dominou a entrada da grande área. Pintou mais um para Ailton. Tá na área, entrou, tocou para fora. Ele tentou a cavada, mas exagerou na força, a bola subiu. Foi embora pela linha de fundo. A Ponte perde uma grande chance para ampliar o placar em Lins. No contra-ataque de manual. Gleger Zorzin. É, o corte lá do Matheus Silva, já ligando o contra-ataque. Pode perder esse gol, né? Lá na cara do goleiro ali. A jogada foi bem executada. Contra-ataque, aquele contra-ataque para matar o jogo. Faz 3-0. Acabou o passe no momento certo, jogadores todos em condições legais, e aí acabou perdendo ali o Mailton o gol, né? Tirou, mas tirou demais. Tem que caprichar um pouquinho mais, ele faz o gol. É isso aí, e ele ficou reclamando de um desvio que não aconteceu, a bola não bateu no goleiro. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo tempo e placar de jogo para você. Agora com quase 41 segundo tempo. Só para confirmar, a Ponte fez mais uma alteração. Entrou o Felipinho
Com a meia dúzia, Felipinho, mais um garoto da base. Felipinho em campo, foi embora o Jean Carlos, camisa 16. Confirmando Série 2 em Lins. Vai dando Macaca, conquistando a 8ª vitória na Série 2. Ele é aos 44 do primeiro tempo. Cássio Gabriel aos 6 da etapa final. Ponte 2, Linense 0, Edu. Por enquanto, 25 pontos sem a Ponte. A Ponte volta a jogar sábado de carnaval, dia 18, 15h30, majestoso Ponte e a Portuguesa Santista. Depois, dia 22, quarta de cinzas, Ponte e Primavera, 19h30. Então, 2 jogos no majestoso a sequência, Santista e o Primavera. Olha, um abraço para o senhor José Carlos Martins, o rei da Vila Costa e Silva. E também, é de coração, Estação Primeira de Mangueira. É o tio do Zé Maria, José Carlos Martins. Muito obrigado. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, você ligadaço com o timaço de Carlos Batista. Aqui Luiz Felipe sai da ponta, vem para o meio, enfiou no comando, boa bola, tira a zaga. Entre quarta, Léo Gaúcho, completa Lucas. A sobra fica para o time do Linense aqui na ponta com o Rian. Rian recolheu, dominou, tentou a finta, cercado, marcado, Mailton tocou na bola, bateu no jogador do Linense antes de sair. O Quadro apontou para um lado, o Bandeira apontou para o outro. Para não ficar feio pro Bandeira, ele acabou apontando o lateral pro time do Linense. Lateral já batido. Rian, quem domina na marginal do gramado, tentou puxar a bola, o campo acabou, a bola saiu. Lateral para Macaca bater. Anhanguera Ferramentas, os melhores equipamentos de Campinas, Limeira, Jundiaí, região. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Já o jogo aberto aqui na Bandeirantes Campinas. Com os quadros, do programa, defesa do jogo, análise dos comentaristas, também o gabarito do jogo. Fique ligado, tudo isso e muito mais para você aqui na Bandeirantes. Já, comando o dia do Pinheiro. Levanta a bola, Matheus Silva, programa de ataque para ninguém, de graça para Léo Gaúcho. Agradece o presente, recolhe, dominando o primeiro terço do campo. Foge lá pela direita, o Schultz. Muito forte o lançamento, chegou o Felipinho para fazer o corte. A bola ainda bateu no jogador do Linense e saiu. O árbitro está apontando o lateral para Macaca bater. E aí, Tigrão, reta final, 2-0. A Ponte vai conquistando mais uma vitória na Série 2, Tiger. Futebol reserva as suas surpresas. Mas o Linense também arrefeceu, desgastado fisicamente. Só um desastre, uma hecatombe, tira os 3 pontos da Ponte. Aqui o jogo novamente parado. O árbitro está marcando uma falta. Falta em cima do Maurício, cometida pelo camisa 7, Léo Mancha. Está se levantando ali o Maurício. O jogo será reiniciado agora com a falta cobrada por Leonaldi. Sai jogando com Felipe Amaral, vem carregando a bola. 1, 2, 3 toques na bola, encosta na marcação Paulista. Camisa 8, Matheus Paulista. Fez o máximo para Felipinho. Felipinho girou para Thiago Oliveira. Tem a posse de bola dominada na quarta zaga para Kaique França. Abertura agora pela direita para Matheus Silva. Recolhe, domina a Ponte, troca passes no campo ofensivo. Marca o Matheus Paulista, ele volta a bola para Kaique França. Kaique França para Felipe Amaral, um passe curto, voltou para Kaique França. Aperta o Elionai e com isso dá um chutão para o campo de ataque o Kaique França. Chega em Dudu Ratamoto, ele tentou a finta, a bola colocada para fora. Lateral para Macaca bater. Vai subir a placa ali do quarto ato, piscou radamente, me parece que 4 minutos. Já checamos. Dudu Ratamoto para o setor canhoto, botou na frente, falta. Foi obstruído pelo Léo Gaúcho, o jogo está parado, viu, Gleger Zorzin? Tá parado o jogo, eu acho que é 4 minutos, que deu o árbitro aí. O Eliel já com cãibras, mas a Ponte jogou bem. Pode já colocar 3 pontos aí para Macaca. Controlou o jogo, soube, mesmo que uma pressão não tão grande dessa equipe, que na minha opinião é limitadíssima, essa equipe do Linense. A Ponte controlou, mas fez por onde? Não dá para tirar o mérito da Ponte. O pessoal jogou muito bem, Matheus Jesus, o Cássio Gabriel, o Matheus Silva fez uma partidaça, ou seja, a Ponte mereceu o resultado. Ainda não acabou, faltam 4 minutos para terminar, mas até o momento a Ponte realmente fez um grande jogo. É isso, confirmados os 4 minutos. Vamos até 49 do Gilberto Siqueira Lopes. Mais uma vitória da Macaca. A Ponte chegando a 25 pontos na liderança isoladíssima da Série 2. E quer mais. Mailton lançando no setor direito, levantou a cabeça. Cálculo, executou. De cabeça Eliel pro meio da área. Sobrou para Maurício. Entra e quarta, tira de qualquer maneira a zaga.
Quase o Maurício coloca lá dentro. Chute fica com a sombra para Elionai de 3 dedos. Boa bola metida para Serginho. Recolheu, dominou, tentou invadir a área. Chega Felipinho. Insistiu no lance. O árbitro marcou a falta em cima do Felipinho. Alta em cima do garoto. Acabou de entrar, camisa meia dúzia, sendo testado no time titular. Neste momento, em campo, e ele sofreu a falta, o jogo está parado, é falta para Macaca. O melhor carnaval de ofertas de Campinas, Limeiras, Jundiaí região está na Anhanguera Ferramentas. Aproveite as promoções imperdíveis da folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. Confira no site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Aí que França levanta, brigando de ataque, tentou Eliel, afasta, tira a defesa, a sobra da bola para Rian. E com o pé direito, tendo no comando, chega bem Matheus Silva. Atento, fica com a bola, já abre, vira direita para Luiz Felipe. Este arranca, vem trazendo a Macaca, segundo terço do campo. Enfiou para Dodô, Ratamoto, devolveu para Luiz Felipe. Pé canhoto, ele bate, mas bate mal. Fez a tabela ali com o Maurício. Pegou mal na bola o Luiz Felipe, a bola passou à esquerda do gol, é tiro de meta para o Linense. Linense vai permanecendo com 11 pontos. E tem toda a rodada ainda, esta 10ª rodada, jogos para ocorrer. Pode ficar pertinho ali da zona do rebaixamento. Aqui fez o corte do Dudu Ratamoto, uma chegada forte do jogador do Linense. Dudu Ratamoto vai para cima do Schultz. Schultz está dizendo que não fez nada, mas atingiu de fato o Dudu Ratamoto e pintou o cartão para ele e também para o Dudu. Falta para o Schultz, falta para Macaca, mas o árbitro mostrou o cartão para o Schultz. E pela reação do Dudu Ratamoto, que foi lá, deu uma empurrada ali no Schultz, foi tirar satisfações, também recebeu o cartão o Dudu Ratamoto. Falta cobrada por o Leonardo, o jogo segue, quase 48, segundo tempo, 2-0 para a Macaca. A macacada feliz da vida. Vai sambar o carnaval, vai iniciar o carnaval com mais uma vitória a Macaca. Mas sábado e carnaval tem jogo, quarta-feira de cinzas também, não para. É a Série 2 com muitos jogos. A Ponte teria uma folga no meio de semana, no próximo meio de semana. Mas aí o jogo contra o Primavera foi antecipado em função da participação da Ponte na Copa do Brasil. Léo Gaúcho é apertado pelo Eliel. Trabalha a bola no campo defensivo com João Gabriel. Na quarta zaga para Lucas. Vamos para os últimos 30 segundos de jogo. 2-0 para Macaca. Mais uma vitória, a 8ª da Série 2. Chegando a 25 pontos na liderança absoluta da competição. Domina ele, Ionai para o time do Linense. Ele sai da ponta, vem para meia, com o pé direito, faz de inversão para apoio aqui na ponta de Rodrigo Gaia. Deixou na passagem para Rian. Passou o Rodrigo, levou marcação. Cruzamento, Matheus Silva de cabeça, tira mais uma. Volta a sobra da bola para Schultz. Recolheu, dominou para Matheus Paulista. Ele sai da ponta, vem para meia, voltou pela meia. Abriu na ponta agora pro apoio do lateral Felipe Costa. Mata no peito, coloca no terreno para Elionai. Faz boa finta, escapou, limpou, fintou, vem cruzamento. Subiu, tirou Leonardo. Voltou para Paulista, bateu pro gol em cima do marcador. Reclama um toque no braço, o árbitro manda seguir. Tira a defesa da Macaca. A Ponte tenta o contra-ataque com o Dudu Ratamoto. Vai ao solo, é falta para cima dele no momento em que não há tempo para mais nada, porque apita o árbitro. Termina o jogo em Lins e deu Macaca. A Macaca vence mais uma na Série 2. Faz a festa, Macacada, vibra, vibra, pula, vibra, sai do chão, Macacada. Deu Ponte, Eliel no primeiro tempo, Cássio Gabriel no segundo. A Ponte chega à 8ª vitória na Série 2 em 10 jogos. 8 vitórias em 10 jogos. Pula para 25 pontos, se mantém na liderança isolada da Série 2. Deu Macaca, vitória da Ponte em Lins, Ponte Preta 2, Linense 0. Vem aí na sequência da jornada esportiva Bandeirantes Edu Pinheiro. E na sequência o jogo aberto, então fique ligado no futebol da Bandeirantes. Valeu Macaca, Ponte Preta 2, Linense 0. Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol Edu Pinheiro. Olha,
Graças a Deus, grande audiência da Bandeirantes, nosso WhatsApp bombando aqui, Gustavo de Minnesota, Estados Unidos, sempre, alô, Del Vecchio, lá no Castelo, lá no seu comércio, o Mosquito, que é de Lins, mas ele torce pra Ponte, conheceu a Ponte, uma paixão que ele conheceu na vida da Ponte. Edu, boa noite, manda um abraço pra filha Júlia Dalacqua, apaixonada pela nossa macaquinha, nova geração de sofredora. Abraços do Cleiton Dalacqua, de Campinas, do residencial Souza Queiroz. Ô Cleiton, pra você, pra sua filha Júlia, um beijão, viu Júlia? Um beijo do tio Du aqui, muito obrigado pelo carinho. WhatsApp aqui não fala, não para aqui, marca mais 3 pontos aí, aqui, aquele, né? Aquele pessoal aí se divertindo aqui, o Nilton de Valinhos, muito obrigado, já participou, todo mundo aqui mandando WhatsApp, a gente vai falando, vai jorrando aqui, rumo à primeira divisão, o Davilson Lucas, da Vila Boa Vista, e assim vai, e assim segue. Olha, para você curtir então, vamos ouvir aqui o segundo gol da Ponte, né? 2-0, o primeiro foi do menino Eliel, a 44 do primeiro tempo de cabeça, cruzamento do Luiz Felipe, e no segundo tempo, 6 minutos... O sai errado, aí o linense, o Guipira, recupera e serve a Cássio Gabriel. O Cássio Gabriel é o 13º jogo dele, e ele estava na Índia, chegou em julho no Moisés Lucarelli, marca o segundo gol. Vamos lá, segundo gol, a Ponte vence mais uma, líder com 25 e vai continuar, porque a Santista joga amanhã, a Santista tem 19, a segunda colocada, joga com o Primavera. Se vencer, vai a 22. De qualquer maneira, a Ponte aí na liderança da Série 2. E para você curtir e comemorar mais uma vitória, o moço de Piracicaba narra assim. Ipira na entrada da grande área. Clareou, limpou, cortou, rolou. Cássio Gabriel de frente pro gol, bateu no canto, é gol! Da Ponte! Cássio Gabriel tem a 21 estampada na camisa. Na saída errada do Linense, Guipira recuperou, cortou, limpou, ameaçou bater, rolou na meia direita para Cássio Gabriel. Ele encheu o pé direito no canto esquerdo do goleiro a meia altura. Pelo gol, chute forte, indefensável para a meta de João Gabriel para ampliar o placar em Lins. Coloca lá dentro Cássio Gabriel, vibra macacata. Cássio Gabriel amplia, pula, sai do chão e vibra a macacada. Cássio Gabriel, um chute forte, potente de fora da área. A Ponte Preta amplia em Lins. Na marca de 6 minutos de bola rolando do segundo tempo. Solte o grito. Grite comigo, nação Ponte Pretana. Tá registrado em Lins. Cássio Gabriel. Ponte Preta 2, Linense 0. João Gabriel não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. Olha, o Pedro do Chapadão cobrando aqui o Vandão, que no intervalo de Jacutinga disse que o Linense ia virar, né? Aê, Pedro do Chapadão, um abraço. Boa gente, viu? Boa gente o rapaz de Jacutinga lá, o Vandão, viu? Edu, 1-0 eu falei, mas foi 2-0 no lucro. Edson da Boa Vista. Vamos lá, Edu, boa noite. Esse Filipinho aí, que entrou 5 minutos faltando, é muito melhor que o Jean Carlos. Um abraço do Thiago de Souza. Segura, Thiago. Beto Benatti de Ubatuba. Dá-lhe macaca. Obrigado, Beto. Ubatuba, hein? Uma boa, hein? Boa noite. Obrigado aí ao grande Del Vecchio. Falei de você, muito obrigado. E um abraço para o Cuca. Alô, Cuca da Vila Georgina. Um grande abraço, hein, Cuca? Fica com Deus, hein? Tudo de bom, hein? Olha, eu vou falar uma coisa rapidamente, antes do Tigrão e do Gregor. Não vai alterar o preço do dólar. É uma super curiosidade. O Hélio dos Anjos hoje completou 52 jogos. Em 52 jogos, pela primeira vez, ele passa a ter sobre o seu comando o número de gols marcados maior do que o número de gols sofridos. O Hélio assumiu, a Ponte empatou com o Mirassol 1-1 no dia 26 de fevereiro do ano passado. Aí perde do Água Santa 1-0, toma de 5 do Corinthians no Neoquímica Arena. E aí a coisa foi dando só saldo negativo. Começou a Série B, saldo negativo.
E, olha, demorou 52 jogos pro Hélio dos Anjos ter, repito, sob o seu comando, o número de gols marcados mais do que sofridos. Nesse momento, com o Hélio, com 52, a Ponte marcou 57 gols e sofreu 56. Até que, enfim, um superávit aí na vida do Hélio dos Anjos, hein? Vamos lá, Tigrão, queremos ouvi-lo, hein? Ponte 2, Linense 0. A Ponte mereceu a vitória. E eu me confesso surpreso. Estava muito preocupado com o jogo. Oi, pois não? Eu estava muito preocupado com o jogo. Sim. Extremamente preocupado, porque a Ponte perdeu a sua base titular, né? E a gente demonstrava, e eu falei isso aqui, e assumo que em condições normais, dentro das dificuldades que o jogo oferecia, que a Ponte não era a favorita, que o empate era e poderia ser considerado dentro das circunstâncias e com os desfalques que a Ponte teve no jogo, o empate poderia ser considerado um bom negócio. Aí veio o jogo, o time organizado, um time sabendo aquilo que queria dentro de campo, um time extremamente concentrado e contra um adversário que produziu tecnicamente muito pouco, sobretudo no primeiro tempo, a ponto de não ter, assim, ameaçado praticamente a meta do Kaique França. No segundo tempo foi diferente. Mexeu bem o Edson Só, já de saída para início do segundo tempo. Ele tirou o Vitão e veio com o Serginho. Quem é o Serginho? O Serginho é um meia, né? É um meia ofensivo. Então ele tira um volante e já solta o time para cima da Ponte. Então teve, por exemplo, uma bola cara a cara do Chutes com o goleiraço da Ponte, o Kaique França. Cara a cara. Tudo bem, teve mérito, sim, do arqueiro pontepretano, que sai fechando o ângulo. Mas o Chutes tira dele e ela passa lambendo o poste. Então o segundo tempo mostrou alguma dificuldade. Mas ainda assim, em nenhum momento a Ponte perdeu o controle do jogo. Fez um meio de campo com Fraga, Amaral, Matheus Jesus e Cássio Gabriel, revezando com dois meias, qual aquele que chegava mais próximo da linha ofensiva, formada pelo Guipira e pelo Eliel. O Guipira mais derivado pelo lado esquerdo, né? E o Eliel centralizado. Quem é que chegava? Ora chegava o Matheus Jesus, ora chegava o Cássio Gabriel. Então um time bem armado, um time sabendo o que queria. E o Matheus Jesus, eu estou falando de Matheus Jesus e Cássio Gabriel, ele chegou no primeiro tempo mais vezes à linha de cabeça de meia-lua e entrada de grande área adversária do que propriamente o Cássio Gabriel. E a gente nunca considerou o Cássio Gabriel um volante, um segundo volante, um terceiro volante, e sim um meia. Mas o Matheus Jesus, ele é de origem um segundo volante. Só que na Ponte, depois que ele retornou agora da suspensão, ele tem aparecido muito mais como um meia do que propriamente como um segundo volante que chega de surpresa. Então, com a ausência hoje do Elvis, o Matheus Jesus é que em muitos momentos da partida conduziu a bola e fez com um estilo diferente, canhoto, enquanto que o Elvis é um jogador destro, se posiciona um pouquinho mais à esquerda e o Matheus Jesus mais centralizado, mas na função, na obrigação, na responsabilidade de fazer a transição meio-campo-ataque, hoje o substituto do Elvis foi muito mais o Matheus Jesus do que o Cássio Gabriel, que às vezes vinha por trás, empurrando o compartimento de meio-campo ofensivo da Ponte, que era o Matheus Jesus, um pouco para frente. E quando havia a inversão, que o Matheus Jesus fazia a volta, aí o Cássio Gabriel se infiltrava. E isso gerou, claro, um desconforto muito grande e uma confusão muito grande na marcação do Linense. Se foi orientação do Hélio dos Anjos, ou se foi uma iniciativa dos jogadores, ou se foi
circunstâncias do próprio jogo, a gente vai entender, talvez se isso for perguntado, ou talvez se o Hélio dos Anjos abordar este assunto. Mas a verdade é que essa inversão, esta alternância chegando à frente entre o Matheus Jesus e o Cássio Gabriel, me pareceu um fator determinante, preponderante, para que a Ponte chegasse a bom termo. E numa dessas inversões, a Ponte já vencia por 1-0, estava assanhado no jogo o Linense, já tinha demonstrado que tinha subido as suas linhas, mas aí a Ponte desceu numa oportunidade isolada e o goleirão, João Gabriel, foi sair jogando e errou. A bola se ofereceu para o Guipira, para frente da linha intermediária ofensiva da Ponte, e ele serve o Cássio Gabriel, que com muita tranquilidade ajeitou, levantou a cabeça a uns 8 metros da entrada da grande área, mais pelo lado direito, centralizado, mas um pouquinho derivado para o lado direito, bateu com o lado de fora do pé, a bola fez uma curva, o goleiro João Gabriel foi um pouco atrasado, foi com o braço meio curto, mas não dá para a gente tirar os méritos da batida e do planejamento do lance do Cássio Gabriel, que tentou fazer o gol e fez. Ali, o Linense, que estava assanhado, arrefeceu, aí o Hélio começou a dar uma oxigenada no time, trouxe o Mailton na do Matheus Jesus, mas o Mailton fez sim uma segunda linha ali pelo lado direito, sem a bola ele fechava, tentava encurtar os espaços do meio campo, e aí trouxe o Maurício na do Cássio Gabriel, e o Maurício se posicionou um pouco mais atrás. Aparecia como elemento surpresa, mas formava ali uma trinca com o Leonaldo, que também entrou, com o Amaral, e ele e Maurício fechando os espaços da equipe do Linense. Em cima disso, o Linense tentou, jogando em casa, pela obrigação de quem está dentro dos seus domínios e perdendo o jogo, tentou meter alguma pressão, mas não conseguiu. A Ponte coordenou muito bem as suas ações, administrou bem o jogo e em nenhum momento perdeu o controle do jogo. E fora um lance isolado, uma quebrada de bola do goleiro do Linense, de um desvio de cabeça, que meteu os chutes cara a cara com o Kaique França entre os dois zagueiros da Ponte, que estavam muito à frente e não conseguiram alcançar, não conseguiram acompanhar os chutes. Grandão desengonçado, centroavante da equipe do Linense, que entrou no segundo tempo, ele saiu cara a cara e perdeu o gol. Porque o Kaique fechou bem, ele tirou, ela passou muito próxima do poste esquerdo da Macaca. Fora esse lance, nenhum lance mais agudo, nada de mais importante, e aí, obviamente, não dá para o Linense contestar e para nenhum de nós aqui deixarmos de reconhecer que o placar é absolutamente um reflexo real e fiel daquilo que aconteceu dentro do jogo. Ou seja, durante os 90 minutos, um time mais organizado e com o controle do jogo e saindo para jogar à vontade, como se estivesse dentro de casa. Esse time é a Ponte, que estava fora, contra um time que tentou, mas mostrou muita limitação técnica e que se curvou diante do bom posicionamento e da boa organização tática do seu adversário. Para mim, Edu, ao final, absolutamente transparente, insofismável resultado. Ponte, para mim, surpresa. Pelo time da Ponte que foi a campo. Para mim, surpresa. Ponte 2, Linense 0. Olha, um abraço carinhoso ao Pedro do Chapadão, mandando aqui uma mensagem, lembrando do seu pai, que há 7 anos ele assistiu um jogo, né, da Ponte, ao lado do seu papai. 16 dias depois, era final de janeiro de 2016, e 16 dias depois o seu pai acabou falecendo, o senhor João Pedro, né, que Deus o tenha, viu, Pedro? Obrigado, Pedro, pela lembrança, compartilhando conosco aí as saudades que você tem do seu pai, que Deus ilumine o seu papai, senhor João Pedro, viu? Fica aqui registrado o carinho seu e da nossa equipe também do seu papai, tá bom? Muito obrigado mesmo. Zorzinho, a Ponte não teve Elvis, não teve Ramon Carvalho, não teve Gé, também não teve Júnior Tavares, hein? Ponte 2, Linense 0 em Lins. Mas todos que entraram deram conta do recado. A Ponte, eu costumava, quando eu jogava, tinha muito isso comigo, né? Às vezes você ia para uma partida
que você achava, pô, esse jogo é difícil e tal, e de repente o jogo ficava tranquilo. Mas ficava tranquilo porque o empenho, o foco, a dinâmica do jogo, né, que o time que eu estava atuando, e no caso hoje a Ponte, impunha sobre o seu adversário. E isso sim que transforma, que deixa o jogo com uma certa facilidade. O Linense teve um lance numa jogada que o goleiro deu um chutão lá, teve um desvio de cabeça e o atacante foi na cara do gol, só. Não teve mais nada. Ah, mas teve aquele lance. Eu estou dizendo que o Linense de Unilense criar a jogada. Meio de campo bem postado, a defesa, a primeira linha bem justa, bem sólida, né? Um time agrupado, um time organizado que aparentemente, né, quem nunca viu o time da Ponte jogar nessa Série A2, falaria que esse é o time titular, né? Mesmo com todos os desfalques. Claro que tem que dar o mérito ao Hélio dos Anjos, e ele tem falado muito isso, né, que é um time que mantém a intensidade, que é um time que tem que... Nós falamos isso, o Leonaldi participou com a gente nos Donos da Bola, e eu inclusive perguntei isso a ele, né, e ele falava que realmente é isso. O Hélio ele não desliga, ele não deixa o time desviar o foco, ele não deixa o time desligar da tomada, e o time está a todo momento, sai um, entra outro, e a Ponte sempre mantendo aí essa intensidade. A equipe do Linense é limitada tecnicamente? Claro que é, isso é fato, com todo respeito. Mas a Ponte fez por onde? Mereceu o resultado. O placar foi justíssimo. Foi justo para quem jogou, para quem se impôs, para quem criou as jogadas, né? E para quem foi para a partida para competir. E a Ponte realmente competiu. Parabéns à Ponte, mais uma vitória. A Ponte tinha muitos problemas, mas eu em momento algum disse, né, que a Ponte poderia, eu dizia que o empate seria um bom resultado, mas que a Ponte conseguiria a vitória, e foi o que aconteceu, porque eu acredito na intensidade do time, na intensidade dos atletas que ganharam a oportunidade, atletas como Eliel, Cássio Gabriel, jogadores, né, que o próprio Thiagão, né, que foi contestado aí depois daquela partida do Juventus, mas mostrou hoje mais uma vez que está pronto, que é só um deslize, que essas coisas acontecem numa competição como o Campeonato Paulista, que é muito competitivo. Então, Edu, para ser bem rápido, bem curto, eu acho que a Ponte mereceu. Parabéns pelo resultado, parabéns pela partida que fez, porque enfrentando mesmo um adversário fora de casa, a Ponte deixou o jogo ficar fácil. A Ponte transformou o jogo. E o jogo ganhou com facilidade e mais que merecido. Resultado justíssimo lá na cidade de Lins, viu, Edu? Olha, alô, Fiapo, Angélica e Otávio e Fiapinho, hein? Que é Fiapo, Angélica, Otávio e Fiapinho também, a pessoal da Vila União. Muito obrigado, hein? Aquele abraço pra vocês aí. Olá, Edu, muito obrigado aqui. Quem que é? É o Alan Oliveira, Jardim Uruguai, Campinas, hein? Aquele abraço, muito obrigado. O Júnior Tavares não seguiu, viu? Não seguiu com a delegação. Valeu, Edu, muito obrigado. Macaquinha safada, hein? Final 98-32. Deixa eu ver aqui. É o complemento aqui. Pessoal, manda, a gente agradece. Manda de novo. Edu, para as quartas de semifinal da 2, os pontos continuam contando? Sim, Carlão, continua contando, hein? Soma tudo. Aí vai ter aí as quartas de final. A equipe que passar das quartas para a semifinal tem que somar tudo, hein? Soma tudo para saber se o seu adversário vai ter vantagem ou não sobre ele. Quem é que decide em casa? Vai somando. É importantíssimo esses pontos de hoje. Olha, a Ponte com 25 pontos é importantíssimo, tá bom? Lembrando que a Ponte estreia na Copa do Brasil dia 28. É uma terça-feira, 9 da noite, em Teresina, contra o Fluminense, hein? Boa noite, Edu, Sônia e Elias. Muito obrigado, meus amigos da Prefeitura. Muito obrigado, Sônia. Ô, Elias, aquele abraço, hein? Manda um abraço para toda a equipe, Gleger, Tigrão e também para o Bolis, hein? Patrícia e Cadão, do Parque Industrial. Um abraço para vocês, meus amigos. Olha, por favor, no YouTube, curtindo, dê o seu like, por gentileza, faça a sua inscrição. Gostou da narração? O Bolis é fera, Tigrão é fera, Gleger é fera. Por favor, dá o like lá, muito obrigado. Atenção, Ribeirão Preto, no AM, faixa estendida 85,3, som digital, som sensacional, espetacular, tá bom? Aqui Campinas 85,7. Estamos no AM 1170 e também nos diversos aplicativos. Continue conosco.
porque vem o jogo aberto, tem a ficha técnica, tem a votação do craque do jogo, tem a coletiva do Hélio, tem o gabarito, hein, o conceito, jogador por jogador, e tem a defesa do jogo, tá bom? Continue conosco, muito obrigado, aqui fechado, Linense 0, Ponte 2. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Edu Pinheiro. Muito bem, meus amigos, antes da votação do craque, atenção, antes da votação do craque do jogo, Linense 0, Ponte 2, público não foi divulgado, vamos aqui a um depoimento do técnico Hélio dos Anjos, exatamente para o assessor Thiago, assessor de imprensa da Ponte, é o Thiaguinho. Vamos lá, o Thiago pegando o depoimento do Hélio dos Anjos logo após a partida. Tranquilo, Thiago. Olha, eu acho que a vitória foi uma vitória escrita principalmente pela qualidade de jogo apresentado e pela dedicação dos jogadores. Eu acho que nós descansamos alguns jogadores hoje e a garotada deu uma resposta em relação a trabalho muito grande. Todo mundo muito convicto, com muita personalidade, disputando sim uma liderança. Em momento algum tiveram com uma guarda baixa. Fizemos um primeiro tempo positivo, um segundo tempo mais positivo. Um jogo que predominou o tempo todo nossa marcação alta, nossa marcação pressão. Eu estou muito feliz. Eu acho que os garotos que trabalham tanto, né? E muitas vezes não têm a oportunidade de jogar, demonstraram pra gente hoje que o futuro nosso é promissor com esse trabalho que eles têm feito. E eu gostei do jogo. Eu acho que foi um jogo que a Ponte Preta foi verdadeiramente Ponte Preta. Em momento algum deixou de impor o seu jogo, de fazer o seu jogo, de qualificar o jogo, independente das dificuldades que você tem no jogo fora de casa, mas o grupo reagiu de forma positiva. Sai daqui muito feliz por tudo, principalmente pela evolução de vários garotos, pelo jogo jogado e pela liderança mantida com esse resultado. Um abraço, boa noite. Boa noite, obrigado, senhor Hélio, muito agradecido, parabéns. O senhor chega a 52 jogos. Hoje é dia 14. Faltam 9 dias para o senhor completar um ano à frente da Ponte, hein? E repito, pela primeira vez em 52 jogos, sob o seu comando, a Ponte, número de gols marcados, supera os gols sofridos. Nas mãos do senhor agora, a Ponte tem 57 gols marcados contra 56 sofridos. Saldo positivo de 1. Até que enfim, grande Hélio, hein? Olha, o Júnior Fernandes do Distrito de Souza curtindo aí as vitórias da Ponte. Edu, olha, isso é inédito, é uma fase inédita da Ponte. Um abraço, viu, Júnior? É isso aí. Agora, 22h50, vamos ao craque do jogo.
Bandeirantes, o craque do jogo. Fluminense 0, Ponte 2, gols do Eliel a 44, primeiro tempo de cabeça, e do Cássio Gabriel, um chute de fora da área, 6 do segundo tempo. Oi, Bolis, o moço de Piracicaba, você narrou e você vota agora, Bolis. Valeu, Eduzão, de volta aqui na Bandeirantes, e hoje a Ponte teve muitos destaques, né? Individuais e coletivos também. Menção honrosa para o Matheus Silva, o garoto Eliel. Mas quando ele está em campo tem um toque de bola refinado, chega na área, finaliza. Matheus Jesus, para mim novamente, né? Havia sido escolhido por mim e por toda a equipe no último jogo. E mais uma vez hoje, conceito bom para Matheus Jesus. Valeu, Eduzão, grande abraço, até a próxima. Até a próxima, parabéns pela narração, Boris. Matheus Jesus jogou até 23 do segundo tempo, é o voto do Boris, hein? Oi, Zorzinho, vamos lá, Gregor, o craque do jogo. Então, eu tava na dúvida dos dois Matheus. Eu acho que o Matheus Silva fez uma partidaça também, né? Menção honrosa aí ao Cássio Gabriel, que fez um gol, né? Ao menino Eliel, mas eu vou ficar com o Matheus Jesus. Joga demais esse cara. Pra mim, o craque do jogo. Matheus Jesus, 2 votos. Oi, Tigrão, o craque do jogo. Ele está sobrando, né? Está sobrando e está acima da média da divisão. Importante isso. Ele está uma prateleira e meia acima da média alta da divisão. É jogador de Série A de Campeonato Brasileiro. Agora precisa se cuidar como está se cuidando agora. Conceito bom. Matheus Jesus, o craque do jogo. Então, Matheus Jesus, por unanimidade, é o craque do jogo. Olha, ele voltou contra o Juventus, fez um gol depois de um ano voltando, teve problema de doping numa partida contra o São Bernardo em fevereiro do ano passado. Aí saiu a notícia, saiu o julgamento, suspenso, 1 ano certinho ficou. E aí, Juventus marcando o gol, marcando 2 gols contra o Oeste. Agora, a Ponte não teve o Elvis e ele, né, chamou a responsa mais uma vez. O pessoal gostou dele, os nossos analistas. Então, Matheus Jesus, o craque do jogo. Linense 0, Ponte 2, já. A ficha técnica tem a defesa, tem um gabarito, conceito jogador por jogador, 22h53. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Supermercado Taquaral, único como você. 62 anos servindo qualidade com preço baixo. Picanha maturata, 89,98 kg. Cerveja Brahma duplo malte, 350 ml, 3,39. Chopp de vinho draft, 600 ml, 10,90. Ofertas válidas até 22 de fevereiro. Receba mais ofertas pelo WhatsApp 994265040. Compre também online. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Beba com moderação. Aproveite o carnaval com a folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. As melhores promoções você encontra aqui. Confira. Ventilador de teto 3 pás Ventisol, 185,90. Caixa sanfonada para ferramentas Marcon, 104,90. Cortador de grama Trap, 656,90. Visite as lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopesas.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Olha, lá em Lins, no Estádio Municipal Gilberto Siqueira Lopes, a Ponte não teve Elvis suspenso, Ramon Carvalho volante suspenso, Gé atacante suspenso e Júnior Tavares não seguiu com a delegação. A Ponte com Kaique França, Luiz Felipe, Matheus Silva, Thiago Oliveira e Jean Carlos, Fraga, Amaral, Matheus Jesus e Cássio Gabriel, Guipira e Eliel.
as alterações no segundo tempo. Elas começaram, já estava 2-0, tá? O Leonaldi entrou a 9 minutos no lugar do Fraga. Depois, a 23, 3 alterações. Sai Matheus Jesus, entra Mailton, sai Cássio Gabriel, entra Maurício, que é da base, é volante, né? E sai Guipira, entra Dudu Ratamoto. E a 40 minutos, sai Jean Carlos, entra Filipinho. Esse menino chegou em 2021, tem 21 anos. Ele veio do São Raimundo de Roraima, tá bom? A equipe do técnico Hélio dos Anjos. Linense, vamos lá, escalação: João Gabriel no gol, Felipe Koski, Léo Costa, Lucas e Rodrigo Gaia, Vitão, depois Serginho, Léo Mancha, Matheus Paulista e Elionai é o número 10, Igor Baggio, depois Schutz e Rian. O técnico Edson Só. Apitou Guilherme Francisco Maciel da Silva. Cartão amarelo para Linense, Elionai e Schutz. Para a Ponte, apenas Dudu Ratamoto. E agora ele fica pendurado, o Dudu Ratamoto. Vamos aos gols. Eliel, 44, primeiro tempo de cabeça. Ponte 1-0, hein? Cruzamento do Luiz Felipe. E a 6 minutos, o Guipira rouba a bola, entrega para Cássio Gabriel. Cássio Gabriel chuta de fora da área. 2-0 Ponte. Olha, o público não fornecido, então não temos a renda. Essa é a ficha técnica aqui no Jogo Aberto. Linense 0, Ponte 2. Jogo Aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Aproveite o carnaval com a folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. As melhores promoções você encontra aqui. Confira: mangueira Superflex 25 metros Tramontina, R$ 97,90. Martelete com maleta Makita, R$ 626,90. Transpallet manual Paletrans, 10 de R$ 213,90. Visite as lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. A defesa do jogo, Linense 0, Ponte 2. Olha, a primeira proposta, a gente logo a 1 minuto. Situação do gramado lá de Lins, terrível, hein? Terrível, a Ponte começou com fôlego total. Com 1 minuto, quem arrisca é Cássio Gabriel, em Bole. Atira em Cássio Gabriel, pé direito, arrisca, bate pro gol, espalma João Gabriel. A primeira chegada da Macaca. Cássio Gabriel na entrada da grande área, dominou livre. Soltou a bomba com o pé direito. João Gabriel faz a defesa no cantinho. Aí o Cássio Gabriel já dava o prefixo, ele marcaria o segundo gol da Ponte a 6 segundo tempo, no chute também de fora da área. Vamos lá, segunda proposta de defesa, 26 primeiro tempo dele. Matheus Jesus eleito o craque do jogo, hein? Ele domina, prepara, bate rasteira e boles na assim. Matheus Jesus clareou, bateu no cantinho, espalma João Gabriel. Se lamenta Matheus Jesus, porque sente que era um bom momento para Macaca. Ele dominou, protegeu, Eliel abriu também Cássio Gabriel e ele ficou livre na entrada da grande área, soltou a bomba. Bom, isso é o que eu tenho no primeiro tempo, hein? Vamos para o segundo tempo aqui, 19, hein? Já estava 2-0. Já pensou? Levar um gol aos 19 do segundo tempo. Aparece a figura do goleiro Kaique França da Macaca. O meia dúzia cruza é o Rodrigo Gaia.
Ele cruza e alguém do Linense cabeceia sozinho, rapaz. Sozinho. Onde é que tava a zaga? Vamos lá, Boli. Abertura pela canhota para Rodrigo Gaia. Segundo terço do campo. Preparou o cruzamento, levantou para a boca do gol. Desvio de cabeça. Espalma, pega, larga, pega de novo Kaique França. Defesaça de Kaique França. O cruzamento aqui para a esquerda. O mergulho do atacante do Linense. E na sequência, 25 minutos, o Linense também perdeu o gol cara a cara, hein? Cara a cara, Kaique França saiu, fechou o ângulo, chutou para fora. Onde é que tava a zaga, hein? Vamos lá. Com 35 minutos, outra proposta de defesa aqui. O Eliel, o menino Eliel, ele roubou a bola. Entrega pro Dudu Ratamoto. Dudu Ratamoto de primeira pro Eliel, que entra na área, né? E acaba chutando, desvia na zaga, vai pro gol e o goleiro rapidamente pimba pra escanteio, hein, Boli? Segura Tigrão, vem para a Macaca, Dudu Ratamoto para Eliel na esquerda, cruzou, a bola foi desviada, João Gabriel tocou na bola e evitou o terceiro gol. E seria um gol contra, um tapa na bola espetacular do goleiro, a bola entraria, por muito pouco a Macaca não amplia. Quase. Muito bem, Gleger, essas são as propostas e a pergunta é: qual a defesa do jogo? Edu, pelo grau de dificuldade, essa última aí, que tem o desvio, né? O Ratamoto bate, ela desvia. É o Eliel, né? Eliel que bate, ela desvia na defesa da Linense e poderia ter entrado e o goleiro João Gabriel volta e faz uma grande defesa. Como diria o Tigrão, ele tomou e destomou o gol. Então, pra mim, é essa a defesa do jogo. E você concorda, Tigrão? Concordo, sim. Concordo. Eu ia votar naquela do Cássio Gabriel no comecinho do primeiro tempo, mas esse lance, por ela ter desviado, aumentou em muito o grau de dificuldade. Fico com ela também, a defesa do jogo. Lance que Leandro Boles descreveu exatamente assim. Segura Tigrão, vem para a Macaca, Dudu Ratamoto para Eliel na esquerda, cruzou, a bola foi desviada, João Gabriel tocou na bola e evitou o terceiro gol. E seria um gol contra, um tapa na bola espetacular do goleiro, a bola entraria. Por muito pouco a Macaca não amplia. Quase Sim, na bola. Essa defesa do jogo. Alô, José Antônio de Souzas, muito obrigado, viu? Obrigado pelo carinho mesmo. Deixa eu ver aqui, Edu. O Jesus está fininho, hein? O melhor em campo. Hoje é o Batata votando, o Batata de Rio Preto votando também, concordando aqui que o Matheus Jesus é o craque do jogo, hein? Meus amigos, na sequência vem aí, daqui a pouco vai entrar o apitinho. É o apitinho anunciando quem? O gabarito, o conceito, jogador por jogador. Ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Aqui, Linense 0, Ponte 2. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Supermercado Taquaral, único como você. 62 anos servindo qualidade com preço baixo. Cerveja Petra Puro Malte 350 ml, 2,69. Filé Mignon Nosso Bife Peça a Vácuo, 56,95 kg para cliente Taquaral Mais. Suco Pomares Laranja 1 litro 700, 14,99. Ofertas válidas até 22 de fevereiro. Compre também online. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Beba com moderação. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Gabarito do jogo. Eu avisei o apitinho aí, gabarito do jogo. Vamos lá, Zorzinho. Eu quero saber qual é o conceito que você dá para o jogo, hein? E melhor o primeiro ou segundo tempo, Linense 0, Ponte 2. Eu gostei mais do primeiro tempo, jogo regular. E aí, Tigrão, olha o gramado, hein? Olha o gramado, como é que foi o conceito do jogo. Mais bem jogado no primeiro tempo, conceito regular.
Vamos ao Kaique França, goleiro Ponte Pretano, hoje não sofreu gol, fez uma boa defesa, essa 19, segundo tempo, cabeçada livre, cruzamento da esquerda. Olha, outra defesa não foi registrada aqui, né, do Kaique França. Falhas, eu não me lembro. Conceito do França. E fechou bem o ângulo naquele lance do Linense, que poderia ter feito 2-1. Conceito regular, Edu. Conceito regular, tá aí, bem lembrado, né? Cara a cara, 25 segundo tempo, hein? Cara a cara, ele fechou o ângulo. Há um chamado? O Edu. Sim, Tigrão. Não, é uma curiosidade, até pedir a opinião do Gleger, né? Como é que é o nome do lateral esquerdo aí do Linense? É Rodrigo Gaia, não é? Será que é apelido ou sobrenome, hein? Bom, é o seguinte... O apelido é triste isso aí, hein? Não me compromete não, Tigrão. Tigrão, você analisa o Luiz Felipe, lateral esquerdo, a Ponte começou esse ano com ele na lateral esquerda, teve algumas contratações, mas ainda não estavam... Né? Lateral direita, né? Isso. Não estava regularizado ainda alguns jogadores, ele foi jogando, voltou hoje, a opção aí do Hélio, porque o Mailton, que também entrou depois... enfim, ele não estava acertando, bem observado pelo Jorginho, não estava acertando os cruzamentos. Inclusive, no primeiro tempo, a 34 minutos, ele tem uma falha na marcação. Tava ele e o cara, os dois só. E ele falhou, quis sair jogando, aí roubou a bola dele, mas depois ele se recuperou. Depois, a 40, olha que é o destino, 41, ele errou um cruzamento rasteiro, horrível cruzamento, horrível. Primeiro que foi rasteiro, né? Tem que cruzar pelo alto. E aos 44, o que ele fez? Ele acerta um belo cruzamento na cabeça do Eliel. O Eliel nem pulou. E estava com dois zagueiros, dois marcando. Os dois pularam, mas o Eliel não pulou, né? Olho aberto, Pimba colocou, ponto 1-0. Como é que foi, Luiz Felipe? Ele tem um posicionamento defensivo bom e no apoio ele é voluntarioso, mas ele não tem muita habilidade no cruzamento. Realmente vinha errando e nesse daí ele cruzou legal, né? Só que a zaga colaborou. Ele estava entre o Eliel, ele estava entre o Lucas e o Léo Gaúcho. O que está na frente, eu acho que é o Lucas. É o Lucas. Grandão, ele tem 40 centímetros a mais do que o Eliel. Tranquilamente. Mas ele vai na bola e perde o tempo, né? Quando a bola chega, ele já tá... Ele subiu, ele já tá caindo. E o outro zagueiro tá atrás do Eliel e também assiste. Então o Eliel tá entre os dois. O primeiro não pega e o segundo não vai, mas o Eliel dá uma cabeçada consciente e bota na rede. Mas teve a qualidade do cruzamento do Luiz Felipe. Esse ele acertou. Mas se o zagueiro vai direito, tira. Mas se ninguém errar, também não sai gol. E o Eliel acertou e saiu o gol. E o Luiz Felipe acertou o cruzamento e saiu o gol. Então, ele teve uma participação importante e decisiva nesse lance. Então, apesar de alguns erros, defensivamente fechou bem a linha, marcou bem o setor e ofensivamente participou de um dos gols. Conceito bom. Olha, um abraço para o Roberto Oliveira, hein? Grande amigo do rádio, grande apresentador de programas sertanejos, também teve a função aqui de plantão esportivo no início da década de 80, na época Rádio Educadora de Campinas. Hoje, né, emprestando o seu talento para as comunidades, organizando festas em paróquias, enfim, nas igrejas, transmitindo amador por aí. Roberto Oliveira, um abraço para você, meu querido amigo, viu? Fica com Deus, obrigado pelo carinho, viu? Vamos lá, aqui Linense 0.2, agora a zaga, Matheus Silva e Thiago Oliveira. A Ponte não tomou gol, né? Mas, aos 19, aquele lance, segundo tempo, aquela cabeçada livre. Onde é que estava a zaga? A 25, cara a cara com o Kaique França. Que perigo, chutou para fora. Onde é que estava a zaga? Essas e outras, mas na votação do craque tem gente que gostou do Matheus Silva, mas votou no Matheus Jesus, porque realmente foi uma grande opção, Matheus Jesus. Mas menção para Matheus Silva. Vamos lá, Zorzinho. Você também, Tigrão, comentando depois. Matheus Silva e Thiago Oliveira. Foi eu que disse sobre a menção ao do Matheus Silva, eu gostei. Gostei, estava sempre ali. Tem um erro ou outro, vai acontecer no jogo, né?
erro de posicionamento principalmente, mas tecnicamente foram bem os dois. O Matheus Silva um pouco melhor que o Thiagão, mas os dois conceito bom. É isso aí. Bom, o Thiago Oliveira, mais uma vez tendo oportunidade, jogo fora de Campinas, acho que o Hélio optou por essa também, sendo que o Fábio Sanches ainda não está ok para voltar. Vamos lá, Tigrão, Matheus Silva e Thiago Oliveira. Então, Edu, os erros dentro do futebol, eles têm maior ou menor repercussão de acordo com aquilo que acontece no desfecho do erro. Explico melhor. No lance em que houve a cabeçada do atacante do Linense e a zaga ficou olhando, é que a noite ou o dia em que tudo vai dar certo, acaba tudo dando certo. E acabou. Hoje poderíamos ter jogo até amanhã à noite, depois do jogo do Guarani, talvez a Ponte não tomasse gol. Mas essa cabeçada, que foi em cima do Kaique França, ele ainda pega, solta e depois pega de novo. Se sai o gol, nós estaríamos aqui repercutindo de uma maneira mais enfática a falha da zaga. Como não saiu o gol, tá tudo certo. Bem como naquela em que o chute sai cara a cara na quebrada do goleiro e no desvio de cabeça. Então, como não saiu o gol, tá tudo certo. A zaga sai ilesa, a repercussão dos erros são menores e o conceito é regular para os dois. Vamos lá, olha, o Jean Carlos, lateral esquerdo, olha como são as coisas, o Zorzinho. Teve um lance curioso, você quer ver só? Às 5 do segundo tempo, o Jean Carlos, ele entra na área, cara a cara, em vez dele finalizar, ele quis passar para o Amaral que entrava, né? Ali na direção da marca do pênalti. Mas ele errou o passe. Não chutou, não concluiu, errou o passe e a bola sai para fora da área. E aí o Guipira recupera, dá pro Cássio Gabriel que chuta e faz 2-0. Olha como são as coisas, hein? Aquilo que poderia ter sido a chance do Jean Carlos se transformou no gol do Cássio Gabriel, essas e outras, ofensiva e defensivamente, como ficou o Jean Carlos? Carlos. É o Jean Carlos, né? Aquele lance que o Kaique França pega, eu dizia, inclusive, era ele que estava com o menino ali. Era né? ele que estava, exatamente. Era ele que estava com o menino ali, também. Por isso que eu isentei a dupla de zaga, porque aquele ali é um lance diagonal. O lateral tem que ter essa leitura da diagonal. E era ele que estava no lance. E teve essa personalidade, às vezes falta um pouco para ele, né? A gente cobra isso muito do Jean Carlos. Mas hoje, Edu, assim, tirando aquele lance que o Kaique França salvou a pele dele, eu acho que ele não comprometeu, apareceu, chegou, correu. Vou dar um conceito regular para ele. Vamos ao Fraga, volante Fraga, ele jogou até 9 do segundo tempo de grão. Conceito do Fraga. Regular, marcando bem, errando alguns passes curtos, que normalmente ele não erra, mas é um jogador guerreiro que sempre entra e dá conta do recado. Fica uma grande preocupação com a contusão dele. Parece alguma coisa de joelho, eu espero que tenha sido uma pancada e não um entorse, que é muito mais grave. O trauma dói na hora, mas não compromete nada ligamentarmente falando. Vamos ver e torcer para que Deus o ilumine, que não seja nada mais sério de ligamento, de cirurgia, essas coisas. Amanhã, obviamente, a gente vai esmiuçar tudo isso. E só se você me permite, quando falamos da zaga, Matheus Silva e Thiago Oliveira, o Matheus Silva marcando mais do lado direito e o Thiago Oliveira mais do lado esquerdo. É aquilo que eu disse agora há pouco. Todos nós sabemos que o Jean Carlos é muito vulnerável na marcação. E quem é que estava cobrindo ele? O Thiago Oliveira, que também vem claudicando, vem com altos e baixos. Mais baixos do que altos. Tanto é que perdeu a posição na zaga para o Arthur, que é um lateral esquerdo. Né? Mas, o dia que as coisas vão dar certo, dão. Hoje, o Linense não teve competência para explorar essa fragilidade desse lado esquerdo da ponte. E quando tentou, eles foram bem. Então foi um dia que tudo deu certo. Vamos ao Amaral, daqui a pouco 23h30, Voz do Brasil, hein? 23h30, Voz do Brasil, até 23h28.
Amaral jogou o tempo todo, Zorzinho. Revelado na base, disputou a Copa São Paulo 2022, entrou para o profissional e não saiu mais. Como é que ele foi? Mantém sempre a regularidade, regular. Matheus Jesus, eleitor craque do jogo, ele jogou até 23 do segundo tempo. Olha, finalizou a 19, um balaço, ele lembrou um gol, sabe o que ele lembrou, Tigrão? Um gol que ele marcou em 2017 no Morumbi contra o São Paulo, a Ponte perdeu de 5-2. Um chute de longa distância, ele fez um golaço no Morumbi. E esse chute dele, a 19 minutos, que saiu, lembrou esse que ele acertou no Morumbi. E também finalizou a 26, que o goleiro pegou a rasteirinha. Essas e outras, Matheus Jesus. Sobrou no jogo. E tá acima, muito acima da divisão. Craque do jogo, coordenou, organizou, chutou em gol. Meteu aquele passe que o Jean Carlos devia ter feito o gol e ele toca para trás. Quem enfiou a bola de maneira mágica no meio da defesa do Linense foi o Matheus Jesus. Você vê, ele estava ali dando uma assistência de meia ofensivo pro lateral que fez a diagonal. Partidaço. Conceito bom. Vamos ao Cássio Gabriel. O Cássio Gabriel marcou seu primeiro gol depois de 13 jogos. Ele chegou no Majestoso em julho do ano passado. Estava na Índia pelo gol que fez, fora da área. Logo a 1 minuto também, Zorzinho, você lembra? Aquele chute dele rasteirinha, sim, também de fora da área. Essas e outro conceito do Cássio Gabriel. Gostei da mesma forma que gostei dele lá em Piracicaba. Fez o gol, ajudou, correu até que aguentou, foi bem. Conceito bom. Muito bem, é o Cássio Gabriel, o primeiro gol dele, viu, Zorzinho? Lá em Piracicaba foi o Pablo Diego, né? Não, mas eu disse que ele jogou bem lá, né? Ah, sim, jogou. Lá ele jogou bem. Ele substituiu a mesma forma que ele substituiu hoje. Lá em Piracicaba ele também substituiu o Elvis e jogou bem. Pô, é mesmo, o Pablo Diego deu uma sumida também, é outro que não foi, tá machucado, né? O Guipira, seu Tigrão, o Guipira foi até 23 segundo tempo, hein? Ele é vertical, diria você, vai pra cima. Aliás, o Guipira, ele participa do segundo gol, que ele roubou a bola para entregar pro Cássio Gabriel. O Guipira, como é que foi? Ele vinha, veja só onde é que eu vou agora. Até o jogo contra o Oeste, ele vinha sendo uma mistura de Richard com Ichaporã. Vai vendo onde é que eu fui parar. Ele vinha. Já contra o Oeste, eu achei que ele entrou incendiando o jogo. Entrou partindo para cima, entrou abrindo espaços. Achei que evoluiu. E hoje, apesar dele, às vezes ele confunde o esporte, né? Ele é mais ciclista do que futebolista. O que ele gosta de pedalar é uma enormidade. Mas aí pedala uma, duas e perde a bola, pedala uma, duas e perde a bola. Só que hoje ele foi mais objetivo, apesar desse erro, de às vezes driblar na hora errada, ao invés de soltar a bola rápido e se projetar no ponto futuro para recebê-la longe da marcação ou menos marcado. Mas eu gostei, eu acho que ele está evoluindo e ele teve sim essa participação importante no segundo gol da Ponte, tendo a antevisão do lance, de dar o bote, roubar, de não ser fominha, ele poderia ter batido, mas não estava com a inclinação certa, e ele rola para quem está de frente, que é o Cássio Gabriel, e saiu o gol. Hoje ele leva um conceito regular. O menino Eliel, pelo gol que fez de cabeça com os olhos abertos, hein? Os dois pularam, que estavam marcando ele, os dois zagueiros, mas ele não precisou nem pular, agitou de cabeça 1-0. Eliel, como é que foi, ô Zorzinho? Ainda falta um pouco de experiência para ele, mas é um jogador decisivo. Conceito bom pelo gol. No ping-pong dos que entraram, o Filipinho, 40 segundo tempo, sem conceito, jogou pouquinho. Esse Filipinho foi a estreia dele. Repito, ele veio lá de Roraima, lá do São Raimundo, em 2021. Leonaldi, vamos lá, Tigrão. Entrou a 9 do segundo tempo no lugar do Fraga, Leonaldi. Marcando bastante, mas a Ponte já ganhava o jogo, né? Já ganhava de 2-0. A Ponte fez o segundo gol a 6, ele entrou a 9. Entrou ali guardando posição, entrou ali protegendo a zaga, entrou agrupando a marcação, encurtando o raio de ação de tentativas que não foram bem sucedidas da equipe do Linense. Regular.
Vamos lá, então, o Mailton, que é lateral direito, entrou a 23 no tempo no lugar do Matheus Jesus. Ele perdeu um gol, Zorzinho. 40 minutos, hein? Quis dar uma cavada, a bola saiu. Mailton. Teve força demais naquele lance, né? Naquele lance. Mas ele entrou numa função de segunda linha ali, ele não comprometeu. Regular. Maurício, que é da base, Tigrão. Você defina qual é a posição dele. Ele entrou a 23 no tempo no lugar do Cássio Gabriel. Ele é tipicamente um segundo volante com facilidade para chegar à frente. Apanhou muito. Os caras do Linense, sentindo que era um garoto, deram 2 ou 3 pancadas desleais no menino. Mas ele entrou bem, ele tem personalidade, tem futebol e vai acabar cavando uma vaga nesse time aí, claro, que em momentos em que os titulares absolutos estiverem fora, ele passará a ser a primeira opção. É muito bom jogador e também entrou bem, conceito regular. Ô, Jorginho, você fala do Dudu Ratamoto, que entrou a 23 segundo tempo no lugar do Guipira. Ele é rápido, o Linense mal fisicamente, rápido 23, como é que ele foi? E já emenda com o Hélio, o conceito do professor Hélio por aquilo que armou, alterou e a vitória dele, ô Zorzinho. O Dudu, conceito regular, Edu, regular. Agora, o Hélio, mais uma vez, né, mostrando que tem o elenco nas mãos. Gostei do posicionamento, gostei da estratégia de jogo. A intensidade do time que acabou transformando a partida para deixar um jogo fácil, um jogo tranquilo. Conceito do Hélio, como sempre, é bom, Edu. Um abraço para você, bom descanso, Zorzinho, valeu, até amanhã. Edu. Boa noite, um abraço para você, amanhã estaremos juntos novamente. Um abraço. Vamos lá, ô Tigrão, Hélio dos Anjos, hein? Ele colocou aquilo que ele armou, colocou Luiz Felipe na lateral direita, poderia ter colocado o Mailton, mas optou por essa. Na zaga, a volta do Thiagão Oliveira. Zagueiro, o que a Ponte tem aqui? Não tinha outra opção, né? Colocou o Arthur, que vinha jogando como zagueiro, colocou o Arthur no banco e promoveu o Thiago Oliveira. Jean Carlos na lateral esquerda, né? Pelas opções que tinha. Quem é que é o lateral esquerdo? É o Arthur, mas estava jogando à esquerda. Aquele menino lá, Júnior Tavares, não seguiu. Deve estar no departamento médico, foi Jean Carlos. Fraga como volante, porque Ramon Carvalho estava suspenso. Ele resolveu colocar o Leonaldi inicialmente no banco, para dar uma preservada. Veio com Fraga, Amaral e Matheus Jesus. O Cássio Gabriel no lugar do Elvis, suspenso. Guipira na frente. E Eliel, já que não tinha também o Gé suspenso. E pelas alterações, como é que foi o professor Hélio? Foi muito bem. Ele tinha muitos problemas e de jogadores indispensáveis e fundamentais. Eu me preocupei muito, falei isso antes, dou aqui minha mão em palmatória. Disse aqui que o empate poderia ser considerado bom por todos os desfalques. E claro que a vitória, se o empate é bom, a vitória é ótima. Mas eu temia pela sorte da Ponte no jogo e ela me surpreendeu, e o responsável por isso, claro, que é o treinador, como se não tivesse dado certo, ele também seria responsabilizado. Armou direito e quando precisou mexer, mexeu com inteligência, claro que facilitando, né, a ação do time, facilitando naquele momento a estratégia do time, que era administrar uma vitória que já estava sendo consolidada desde os 6 minutos do segundo tempo, quando a Ponte fez o seu segundo gol. Conceito bom pelo início, pelas opções de início de jogo e pelas mexidas do experiente Titio Hélio. Conceito bom para ele e para os seus comandados, que se superaram hoje na cidade de Leme e por tudo isso estão de parabéns. E para encerrar mesmo, Tigrão, rapidamente, o que você achou da equipe do Linense, que não está numa situação legal em termos de classificação, Tigrão? Eu esperava muito mais, muito mais. E o Linense pode terminar o jogo, ou a rodada, melhor dizendo, na 14ª, para você ter uma ideia. Sendo que são 16 e os 2 últimos vão cair. Por enquanto, estão na alça de mira do rebaixamento a Portuguesa e o Monte Azul, né? Portuguesa é na primeira, tá preocupadíssimo. Mas o Monte Azul ali com grandes dificuldades. Fora o Monte Azul, tá todo mundo na briga para permanecer. E o Linense, pelo que eu vi hoje, sem querer desmerecer a importante vitória da Ponte, achei de todos os times que a Ponte enfrentou até agora,
o mais fraco, até porque ele pegou uma Ponte totalmente baleada e desfalcada. De todos os jogos que eu vi até agora, dos 10, o adversário mais fraco inclusive do que o Monte Azul, que tomou de 3-0 no estádio Moisés Lucarelli. Não gostei do Linense, esperava muito mais, e se não se achar, vai brigar aí para permanecer, Eduardo. Um abraço, viu, Tigrão? Bom descanso para você, até amanhã. Grande abraço, Edu, um abraço aos amigos da Bandeirantes e até amanhã, se Deus quiser. O Emerson do Swiss Park, olha, o Thiagão fez pênalti no atacante do Linense. Se o juizão marca, ia complicar. Obrigado, viu, Emerson? Um abraço para você, lá do Swiss Park. Deixa eu ver aqui. É o Edinho do Paulicéia. Um abraço para toda a nação ponte-pretana e os parceiros de viagem pela ponte, Roberto, Vito e Vani. Tá? Um abraço para vocês, viu? Dinho do Paulicéia. Deixa eu ver o que mais aqui. Olha, muito obrigado. Nosso WhatsApp aqui bombando. Por anda o Everton. Boa pergunta do Carlão. Por anda o Everton. O Everton, ele voltou contra o Juventus. Teve aquela fratura lá em Brusque. Ele voltou, entrou no segundo tempo aqui contra o Juventus. Aquele 2-2 e depois não foi mais relacionado, viu, Carlão? Tô marcando aqui, boa pergunta, viu? Então o Elvis não jogou suspenso, Ramon Carvalho, volante, não jogou suspenso, Gé atacante não jogou suspenso, Júnior Tavares não está suspenso, mas não seguiu com a delegação. Tem o Pablo Diego, aquele bom atacante, já faz 3, 4 jogos que não joga, está se recuperando, está no estoque, departamento médico. E vou marcar aqui também o Everton, viu? Bem lembrado, o Everton. Everton, que aliás o Hélio dos Anjos ajudou aí. O Everton, né? Quando a Ponte contratou, ele teve a intervenção do Hélio, ligou para ele e tal, assim como também teve a intervenção do Elvis, né? O Hélio ligou pro Elvis, estava no Goiás e tal, vem para cá, vamos fazer uma parceria e tal. O Elvis tinha uma proposta do exterior, tá bom? É isso aí. Meus amigos, então, muito obrigado pelo carinho, vocês aqui pelo WhatsApp, pelo 97102-1493. Você no YouTube, muito obrigado, dê o seu like aí, por favor, faça a sua inscrição, muito obrigado. Você em FM 85,7 Campinas, 85,3 Ribeirão Preto. Alô, Ribeirão! Olha, é o canal, hein? É a faixa estendida. Esse é o canal. Um som assim digital, muito bonito, muito bom, som cheio, né? Ribeirão Preto tem que nos prestigiar, tem que curtir, isso é muito bom. Muito obrigado, viu, gente? AM 1170, AM 1270 Ribeirão Preto e nos diversos aplicativos. Nosso muito obrigado. Gente, amanhã, se Deus quiser, eu estarei aqui às 17 horas no Esporte em Debate. Estarei apresentando o programa das 17 até às 19 e depois o amigo Batista abre do Brinco de Ouro a partir da Guarani e São Bernardo, que vai começar às 19h30, tá bom? Então, Batista vai narrar, amanhã na fita também tem o Gregor Zorzin e também o CH, tá bom? Muito obrigado à nossa equipe técnica, Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gilberto Sulfi, Danilo Capucci. Obrigado, viu, Rodrigo Dreyer? Um abraço pra você. Meus amigos, final do nosso jogo aberto, aqui Linense 0, Ponte 2 e amanhã estarei aqui no Esporte em Debate às 17 horas. Amanhã, hein? Amanhã, às 17, no Esporte em Debate. Se Deus quiser.